Do 0 a 8 jatos em 5 anos. Cara, conta essa história pra gente, como você construiu isso que está se tornando gigante no mundo da aviação no Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atlas Podcast. E hoje uma edição especial, nós estamos aqui com o Lucas Bittar, da Aliar Aviação Executiva, e nós vamos bater um papo sobre o mundo da aviação. O que o empresário ganha tendo a Aliar como parceira de negócio. E esse é um episódio especial porque a gente saiu do estúdio, saiu do óbvio, estamos aqui levando um conteúdo diferenciado para você. E como esse conteúdo é diferenciado, eu peço para você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quanto a maior quantidade de inscritos, também é a maior quantidade de empresários que vão sentar aqui conosco e bater esse papo de vida e negócio. Humberto. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Humberto Spencieri, diretamente de um Falcon 2000. Esse é realmente um episódio diferente do que vocês estão acostumados, não é mesmo? Estamos aqui com o Lucas, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente, um pouquinho da história da Aliar pra gente e como que ele saiu de 0 para 8 jatos, né? Lucas, honra como padrão, resultado como prova, ego em silêncio. Se o sistema diz que você é o vilão, hoje você retira essa sanção e conta a verdade. Primeiramente, boa tarde, a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Lucas Bittar, sou um dos sócios e diretor comercial e de experiência ao cliente dentro da Aliar. E, basicamente, sair do 0 que foi o difícil. Chegar no 8 é uma questão de consequência, mas como tudo na vida, o difícil é o começo. Difícil mesmo foi mostrar para as pessoas que a aviação executiva ela não é uma questão de status, uma questão de luxo apenas, É uma questão de logística, é uma ferramenta de trabalho. Então eu acho que quando as pessoas começaram a entender que com a aviação executiva, na modalidade de compartilhamento, ela ficou de uma certa forma inteligente financeiramente e de uma certa forma ela começou a te dar muito mais eficiência na parte de produção e na questão de tempo, ela multiplica seu tempo. Porque hoje, por exemplo, a aviação executiva, ela te permite você viajar para diversos lugares, remotos ou capitais, e você faz o seu tempo, você tem a sua agenda. Então, nesse momento, quando as pessoas entenderam isso, a gente conseguiu atingir hoje os 8 aviões, 8 jatos que tem dentro da frota, mas a gente sabe aí que tem muitas coisas por vir ainda esse ano, Vamos começar o ano de 2026 com toda a frequência que a aviação executiva nos traz, a querosene de jato, para a gente finalizar o ano com pelo menos 15 ou 20 aeronaves dentro da nossa frota. Poxa, que legal. Humberto, é legal a gente fazer algo diferente, como a gente está fazendo, porque a gente tem a ótica do negócio dentro do negócio. E construir negócio no Brasil sempre é muito difícil, que é uma das filosofias nossas dentro do Atlas, que é o manifesto. É a gente tirar esse peso das costas do empresário e mostrar que empreender no Brasil, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a carga tributária, apesar do governo sempre querendo atrapalhar o empresário, é possível. Então acho que isso que a gente faz aqui, trazendo os empresários para contar a história de vida, A gente fala muito sobre o CPF por trás do CNPJ, consegue agregar bastante na vida do empreendedor. Sim, sem dúvida, Paulo. E o mais interessante é que você falando, Lucas, me veio na memória uma fala de um grande empresário que era amigo do meu padrasto, que disse uma vez que o avião era uma fábrica de fazer dinheiro. É verdade. Eu falei pra ele assim, pô... Como, Só gasta, Como? Como que é uma fábrica de fazer dinheiro? Ele falou assim, porque tempo. É tempo. E a gente precisa de tempo. E aí me veio a pandemia e veio toda a revolução dos calls, dos meets, as videochamadas da vida. E a gente lembra e parece que isso tudo acabou, mas a realidade é que o ser humano é relacional. Ele precisa e nada substitui o olho a olho. Nada substitui a presença humana. E o ser humano gosta disso, ele precisa desse contato. Então conta pra gente, Lucas, como que
é isso? Assim, como que as pessoas enxergam isso, principalmente seus clientes, que são pessoas que são vencedores, né? São heróis da nossa nação, porque são pessoas que carregam o peso da nossa sociedade e estão conquistando esse tempo através da aviação executiva. Então, assim, hoje 90% ou 95% dos nossos clientes são empresários, né? E desculpa, não é que são empresários, todos eles são empresários, mas 95% deles utilizam para trabalho, né? E outros 5% acabam utilizando para lazer, em uma eventualidade. Então, como eu estava mencionando, né, assim, quando você entra dentro de uma aeronave, é como se fosse uma sala de reunião, né? Então, assim, não tem distrações. E eles começaram a entender que fazer reuniões no ar te dá muito mais produtividade. Você entrar com 3 diretores, ou então que seja clientes, e ter uma reunião ali de 2 horas, 1h30, sem distração de uma buzina, alguém tocando na porta, um celular tocando, porque não tem internet lá em cima, né? Isso trouxe a eles uma questão de resultado muito mais rápido do que se você for até o escritório da pessoa, fazer um meets, né? uma call. Ela te traz muito mais resultado, né? E, obviamente, a questão do tempo também, né? Então, assim, mesmo com a questão da pandemia, e a pandemia, inclusive, é curioso, mas a pandemia acelerou muito o processo da Aliar, né? A Aliar, ela foi, vou até contando um pouquinho, né? Já começando a contar um pouquinho da Aliar, né? A Aliar, ela nasceu de um hobby, né? Onde meu primo tinha um Cirrus, um aviãozinho pequeno, ele gosta de pilotar, e aí alguns amigos falaram, não, queria também compartilhar esse avião com você não voa ele sempre, você só voa nos finais de semana, eu quero voar dia de semana. E aí meu primo falou, não, entra aí, vamos lá, a gente racha os custos, e aí a gente vai vendo como isso vai acontecer, né? E aí meu primo acabou aprendendo muito com essa questão do compartilhamento informal, que no Brasil isso já é uma questão que existe há muitos anos, né? E com o tempo, na pandemia, em agosto mais ou menos, ele oficializa a questão do compartilhamento formal, vamos dizer assim, né? Foi criada uma empresa com um regulamento, como uma espécie de um síndico de condomínio. Sim. Né? Ainda não existia, a ANAC não era homologado isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos isso já existe há anos. E no Brasil não existia uma homologação, não existia uma regra para você seguir. Então, ele veio fazendo isso, né? A gente foi implementando tudo que a gente imaginava e escutava, né? E lia dos Estados Unidos, a NetJets, inclusive, é um dos nossos espelhos, né? Que é lá dos Estados Unidos. E em 2022, final de 22, a ANAC fala, bom, vamos botar ordem nessa casa, né? Vamos colocar um pouco mais de segurança para tudo, porque na aviação, segurança é sempre em primeiro lugar. Então, a ANAC, em 2022, final de 22, ela regulariza toda a questão da aviação compartilhada. Né? Então, hoje, para você ter uma empresa para compartilhar, você precisa estar homologado na ANAC. Existem só 6 empresas, a gente mais 5, né, que podem fazer isso. Né? Outras podem se aplicar e tudo, mas é uma série de requisitos. A gente tem, dentro da Aliar hoje, uma estrutura de uma companhia aérea. Sim. Claro que devido às proporções e número de pessoas, mas a gente tem... Obrigatoriamente tem que ter um diretor de operações, um diretor de manutenção, um cara de safety, né, que é o cara que vai olhar toda a questão do avião, toda a parte de coordenação de voo, então para saber se pode pousar na pista ou se não pode. A gente tem que emitir um plano de voo para todos os voos, o que na aviação particular, vamos dizer assim, existe algo nesse sentido, mas não é tão regulamentado, né? Você tem seu próprio avião, você pode pousar onde você quiser, né? Eu não, como Aliar eu não posso, o que nos traz uma certa segurança. Então, as pessoas começaram a enxergar isso como, primeiro, eu vou gastar menos, né? Financeiramente é inteligente eu dividir o avião. Segundo, eu vou estar voando sob uma condição de segurança que, assim, se eu tenho o meu avião, o meu piloto decide qual manutenção fazer, meu piloto decide se pousa ou não pousa, meu piloto decide a coordenação, meu piloto decide falar com a ANAC. É um cara só, eu tenho especialistas em todas as áreas. Legal. Então, é muito mais seguro. Né? As pessoas começaram a enxergar isso de uma outra forma, né? Até o ponto de que não só a gente, mas como outras empresas do setor também vem surfando isso. Né? Sim, e cara, você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Olha isso, Paulo. Os empresários perceberam que era muito vantajoso e muito eficiente fazer reuniões voando. Porque no mundo conectado é preciso estar desconectado para se ter atenção. Exatamente. E o cara precisa, às vezes, estar dentro de um avião. Nós estamos tão conectados e tão dependentes dessa dopamina barata que às vezes nós precisamos estar dentro de um avião
para poder se desconectar e conseguir ter atenção dentro daquilo que realmente importa. É engraçado falar e é curioso, porque assim, algum dos nossos aviões, né, esse inclusive, ele tem Wi-Fi, né? E dependendo do cliente, ele fala, olha, esse voo eu não gostaria que tivesse Wi-Fi, fala que quebrou, fala que não está funcionando, porque eu preciso da atenção máxima, seja dos clientes convidados ou seja dos diretores da empresa, porque né? Vira estratégia de negócio. É isso. Né? Agora não, o cara tá indo sozinho, ele quer se conectar, tá bom, ele vai conectado. Porque, cara, qual que é o poder de fechamento de um negócio quando você tá com um cara dentro de um jato desse? Né? Então você tá querendo fechar um negócio com o cara, você coloca ele, você trava ele durante 2 horas, dentro do 3 avião, horas, dentro do avião. Sai com o negócio fechado. Não tem como. Você se coloca numa posição de força, se coloca numa posição de poder, você cria um ambiente propício onde o cara só pode prestar atenção em você, ele vai ter que conversar contigo, ele vai ter que prestar atenção em você. E aí? É a hora de fechar o negócio ou de realmente não ter negócio para ser feito. É isso aí. É um divisor de águas. Mas você falou algo interessante, né? Você falou sobre o mercado norte-americano, né? E o mercado norte-americano já faz isso há, sei lá, pelo menos 20 anos, Exato. né? E aqui no Brasil é algo novo, né? Você falou 2022 houve a regulamentação. E aí você construiu, então, todo o seu modelo de negócio baseado em cima da regulamentação. Como foi lá no início? Quais foram as dificuldades? Aí a gente está falando um pouco de estratégia, né, do mundo de business, de negócio, para o empresário que muitas vezes ele quer criar um negócio e ele não sabe como fazer. Você teve vários percalços e principalmente uma regulamentação que, se não é a mais pesada, é uma das mais pesadas, que é sobre aviação e sobre segurança, né? A gente está falando de vidas. Para colocar esse modelo de negócio de pé. Então eu acredito que teve vários erros e acertos que vocês cometeram para que o negócio, o plano de ação ou o plano de negócio fosse estabelecido e chegasse na Aliar que é hoje, e depois a gente vai falar dos próximos passos. Mas eu digo na construção, na concepção da ideia que surgiu lá do seu primo, do compartilhamento ali muito informal que era feito, e aí você falou, cara, beleza, isso aqui é um business, vamos estruturar como um business. Quais foram os desafios que vocês tiveram ali no começo da operação? É uma excelente pergunta, até porque a gente vem em constante aprendizagem nisso, porque é uma coisa muito nova, né? A ANAC, ela pegou a base da regulamentação americana e transcreveu e abrasileirou, vamos dizer assim, né? Então, a gente já conhecia bastante a regulamentação americana, então a gente moldou muito com base na regulamentação americana, mas quando ela vem para o Brasil, ela vem com algumas traduções que ficaram algumas entrelinhas, né? E isso fez com que a ANAC revisitasse algumas vezes essa regulamentação, que a gente está falando da RIBAC 91K, né? Onde descreve tudo o que você precisa fazer para ter uma empresa de compartilhamento de aeronaves, né? Homologada no Brasil. Então eles vêm revisitando esse texto anualmente para corrigir até o que eles transcreveram errado ou deixaram dúbio. Sim. E aí lá atrás, né, você falando de uma dificuldade, a gente, recentemente, inclusive por conta de tudo que veio acontecendo no Brasil, né, a gente vê aí a história de Vorcaro e todas as outras pessoas envolvidas, no modelo anterior da Aliar, as pessoas, e também de todas as empresas que a gente tem, como a Prime, a questão da Amaro, são empresas de compartilhamento também, elas, como é que é feito, né, o compartilhamento? Então a gente está aqui em 3 pessoas, né? A Aliar é uma empresa que vai estar administrando esse avião. Existe uma SPE, dona desse avião, no qual você tem 33%, você tem 33% e eu tenho 33%. E a operadora do avião é a Aliar. Então a Aliar tem que seguir rigorosamente todas as regras da ANAC, justamente para nos dar, nós 3, a Aliar também, a questão de segurança. Perfeito. E aí com a questão do Vorcaro e tudo isso que eu venho comentando, o Paulo não quer mais ser sócio do Humberto, né? O que dificulta o modelo. Porque pensa, eu não conheço o Humberto. Por que eu vou ser sócio de uma aeronave que o Humberto tá? E se o Humberto fizer alguma coisa de errado, né? Então assim, eu não quero. E Aliar 2.0, que é que a gente vem agora fazendo o relançamento, é no modelo novo. É um modelo onde não existe mais sociedade entre nós 3. E o seu vínculo, Paulo, é direto com a Aliar. O vínculo do Humberto é direto com a Aliar e o vínculo do Lucas é direto com a Aliar também. Okay. Né? Então esse foi uma questão lá atrás, que foi um desafio que hoje a gente está corrigindo. Sim. A rota. Que legal.
muito por conta de tudo que vem acontecendo no Brasil. E é engraçado, né? Porque você citou uma dor latente do mercado ou do empresário que não quer estar vinculado a uma pessoa, né? No caso, o Vorcaro, que está aí na mídia. Saíram alguns vídeos agora, essa semana, falando, mas o Nicolas Ferreira andou no avião do Vorcaro. Mas ele andou no avião de uma companhia aérea onde o avião pertencia a XYZ e foi fretado. Mas você entende que as pessoas causam essa associação? Então você vem resolvendo esse tipo de problema. Então, uma dor de mercado, onde vocês estrategicamente já estão desenhando uma nova solução para que isso não aconteça, para que não tenha um vínculo da minha pessoa com a pessoa que eu não quero que tenha vínculo. Isso é genial, genial essa sacada. O negócio é muito legal, é realmente genial, porque você possibilita fracionar mais ainda a aeronave, você possibilita que a pessoa que não tem a necessidade de ter, sei lá, 100 horas no ano, ele pode comprar, o mínimo é 37, né? 37,5. 37,5. Então o cara pode comprar, tipo, 37,5. Então, vamos dizer assim, democratiza, né, o acesso. É isso. Porque o cara que tem não tem uma verba de, sei lá, 5 milhões de dólares, mas às vezes ele tem $1 milhão para poder voar na aviação executiva e vai atender ele e resolve. E resolve toda a dor de cabeça dele, porque, óbvio, a gente está falando de empresários que precisam, né, de uma locomoção rápida ou para lugares remotos, né, ou então para questão de horário. Então, assim, a gente pega o exemplo de Palmas, Ribeirão Preto, Aracaju, né, lugares que, assim, tem um voo de ida e um voo de volta, né, e muitas das vezes você precisa ir, e aí você vai ter que dormir lá para ter que voltar no dia seguinte, às vezes é uma reunião só. Sim. E aí você fica longe da família, você fica longe do seu trabalho também, então você perde um pouco o foco e você perde hoje o que a gente mais tem, que é o nosso produto mais escasso, que é o tempo. Perfeito. Né? Então, assim, o avião te permite isso. E com a divisão de cotas, é o que você falou, democratiza. E por que o 37,5, né? Na verdade, a ANAC, quando ela coloca no regulamento dela, a gente pode fracionar o avião em até 16 partes e helicópteros em até 32 partes. Né? Então, assim, e o avião ele pode voar 600 horas. Na verdade, isso é uma definição da própria operadora. No caso, a Aliara, a gente entende que o avião consegue voar até 600 horas. Tem outras empresas que podem voar até 800 por ano. Então, se você pegar os 600 e dividir pelas 16 pessoas, são cotas de 37,5 horas por ano. Okay. Né? Então, isso democratiza, como você comentou, né? Você acaba tendo um investimento barato para o acesso que você tem. Né? Então, assim, isso realmente é um diferencial enorme, que quem tem hoje um avião sozinho, quando ele faz a conta, não faz sentido. Nos Estados Unidos, e aí é um dado legal, né? Nos Estados Unidos, mais de 50% dos aviões que tem lá estão no compartilhamento. Olha só. Aqui no Brasil, 5%. Caramba! Então, assim, e é engraçado que é o seguinte, quando você vai conversar, inicialmente lá atrás, né, quando você perguntou do 0 ao 8, né, a dificuldade foi de conversar com o empresário, que hoje tem dinheiro, né, para comprar um avião sozinho, convencê-lo de que comprar sozinho não fazia sentido. Na cabeça dele, a concepção era, não, compartilhamento, né, coisa de liso, né, assim, não vou fazer isso. Nos Estados Unidos, quem compartilha é inteligente. Né? Então, esse preconceito que existia no Brasil tá se quebrando um pouco, porque quando você tem um avião sozinho também, quem tem avião sabe que o avião vai para manutenção, ele fica parado, né? Assim, por uma questão que assim, é obrigatória você fazer um CVA. Não é porque eu quero, não é porque você quer, é obrigatório. É questão de segurança, né? Sim. Existe o CVA, né, que é o certificado de aeronavegabilidade, que você tem que parar o avião numa manutenção para ela revisitar tudo do avião para poder liberar ele. 30 dias parado no ano. Você voa como? No compartilhamento, você não deixa de voar. A gente garante para você a disponibilidade. Legal. A única questão você tem que nos avisar com 24 horas antes. Ponto. Sim. Você vai voar, mesmo tendo uma fração da aeronave. Sim. Aí entra uma pergunta que eu queria fazer, porque o que acontece? Eu vejo, você é muito jovem, né? E como 2 jovens trouxeram para Brasília um dos modelos mais sofisticados da aviação executiva no mundo. E vocês, 2 jovens, detalhe, sem experiência no setor, desenvolveram esse plano de negócios e trouxeram esse modelo, novamente, um dos mais sofisticados do mundo, para Brasília. E por que Brasília?
E por que vocês vêm do mercado que não era da aviação fazer isso? Qual foi a principal dor que vocês sentiram para falar, cara, eu preciso resolver esse problema? Brasília, nós somos de Brasília, né, nascidos e criados aqui, e Brasília, querendo ou não, é uma ponte aérea para o poder, né, capital do Brasil. Então, assim, todos os políticos estão aqui, então todos os grandes empresários no Brasil, querendo ou não, ele vem aqui para conversar com a questão política, né? Não é para fazer nada de errado, não, mas ele precisa entender para que lado vai o Brasil, até porque um empresário grande, quando vai fazer um investimento de bilhões, ele precisa entender para onde vai o Brasil. Perfeito. Então, no mercado assim, norte-americano, isso é institucionalizado. Exato. É o lobby, né? É o lobby. Lobby institucionalizado. Lá, Aqui no Brasil o lobby ficou como uma coisa pejorativa. Pejorativo. Mas o lobby ele é saudável para a república, inclusive, porque é o diálogo entre a iniciativa privada e o poder público buscando soluções para a construção da nação. Então, assim, isso aí tá tudo bem. O problema é quando a gente pega o lado negativo disso, né? Que aí a gente vê o que acontece, né? Nós temos o Vorcaro. Exatamente. Então, infelizmente. Então, Brasília é nossa cidade natal, onde a gente foi criado e, querendo ou não, é um público de relacionamento também, né? Um pouco disso. E como o meu primo começou com esses amigos e foi muito informal, acabou sendo aqui porque nós somos daqui, temos um bom relacionamento aqui, e era uma dor que Brasília tinha. Não existia nenhuma outra empresa fazendo isso que a gente faz aqui. E Brasília também tem uma vantagem logística. É o hub, né, do Brasil inteiro, né? Igual Goiânia tem, né, do ponto de vista logístico, principalmente para... Só que aí já nós estamos falando de caminhão, né, parques logísticos, galpões logísticos, esse tipo de coisa. Brasília também tem isso por ser um pouco equidistante, está no centro do país, né? Então, se você está situado aqui, às vezes você consegue atender um cara que não é daqui com uma facilidade maior do que uma empresa que está sediada em São Paulo. Brasília conecta o Brasil inteiro, né? Assim, hoje Brasília, um dado da ABAG e da ANAC, é que Brasília é a cidade que mais tem voos para diferentes destinos, né? Então, assim, você acaba de fato sendo um hub do Brasil. Perfeito. Então, assim, se você está posicionado aqui, você vai para onde você quiser, né? E o que é legal também, todos os aviões, eles têm uma certa autonomia, né? Então, assim, fazer uma base lá em Manaus, por exemplo, com um avião pequeno, você não chega em São Paulo sem não parar. Então, estar em Brasília fez sentido também por conta disso, a questão geográfica, né, do Brasil. Tá. Bom, aí eu vou falar de mim, Humberto, acredito que também pode trazer sobre a ótica dele. Eu tenho vários amigos que têm grana para ter a sua própria aeronave. Fala, cara, esse avião é meu. Mas eles escolhem ter a aviação compartilhada. E isso é o seu dia a dia. Por que esse empresário ele escolhe esse modelo? Qual é de fato o ganho que ele tem não comprando a aeronave sozinho para ele e tendo a cota aqui com a Aliar? Qual que é o diferencial da Aliar para esse empresário? Lembrando que ele poderia muito bem comprar a aeronave dele, né, Humberto? Pô, eu tenho a grana, eu tenho, né, a condição de mantê-la parada, que na maior parte do tempo é aquilo que o Lucas falou, né? Ela vai ficar parada, o cara não vai estar voando o tempo todo com ela, a não ser que seja um Elon Musk da vida. E ainda tem pior, né? Porque você tem, além disso, você tem o cara que tem aquele compartilhamento entre amigos, que é como seu primo começou, que, vamos lá, chega... Normalmente é por semanas, né? Então, assim, tal semana é minha. Aí o cara, às vezes, nem tem a demanda. Porra, vou ter que voar, né? Porque tá na minha semana. Então, assim, por quê? Se sente obrigado, né? Não é questão de obrigação. Aí, o que acontece é que o cara adequa a agenda dele àquela semana. Então, essa semana, então eu vou marcar a reunião em São Paulo, vou marcar a reunião em não sei aonde, porque é a minha semana com o avião. E aí que é o errado de você ter um avião, né? Porque você acaba fazendo da sua agenda a agenda do avião. No caso da Aliar é o inverso, tá? O avião que respeita a sua agenda, né? Então, e aí comentando um pouco dos ganhos, né? Assim, a gente, uma pessoa, né? Um empresário que tem capacidade de comprar um avião próprio, vamos colocar um avião, um XLS, né? Um avião de médio porte, avião que comporta 9 pessoas, faz o Brasil inteiro sem paradas. Né, um avião concorrente do Phenom 300, por exemplo, aqui no Brasil, é um avião de 8, 9 milhões de dólares. Né? Então, hoje, se você tem capacidade de comprar, você vai gastar 9 milhões de dólares para comprar um avião desse. Sim.
Aqui na Aliar você vai pagar 1/6 disso, de largada. Então só esse spread que você deixou de pagar, colocar no banco e aplicar isso aos juros do Brasil, você já consegue pagar toda a taxa fixa, o custo fixo e quase que todo o custo variável dessa aviação dentro da Aliar. Né? Então esse é o primeiro ganho, é o financeiro na compra da cota. Né? Então literalmente você vai gastar 1/6 disso. Sim. A segunda coisa, que para mim é a mais importante, você compra a sua disponibilidade. Um avião sozinho, às vezes, falando rápido assim, parece que você tem mais disponibilidade tendo um avião sozinho. Mas não, porque aqui na Aliar, quando você compra uma fração de um avião, você está compartilhando toda a frota. Então, dos 8 aviões que a gente tem hoje, você pode usar todos os 8. Inclusive modelos de upgrade, modelos maiores ou modelos menores. Legal. Isso tudo vai depender da sua missão. Então o cara, ele vai voar. Ele vai voar. A única coisa que ele precisa falar é 24 horas de antecedência. Ponto. Legal. Então, assim, e o que é legal também, às vezes você compra um XLS, né, que a gente está comentando, um avião de 9 passageiros, um avião que faz o Brasil inteiro, e às vezes ele precisa ir sozinho para São Paulo, né, ou até Goiânia mesmo, que é ir de avião. Para que ele vai deslocar um XLS, um avião de 9 passageiros, para ir sozinho? Ele pode ir num outro modelo CJ, que é o CJ1, é um modelo de uma aeronave que comporta 4 passageiros, um custo variável mais barato, né? Então, assim, dentro da Aliar, ele tem toda essa versatilidade de poder utilizar aeronaves diferentes para missões diferentes. Perfeito. Né? Isso, novamente, é toda a inteligência do business que vocês construíram a favor do empresário. E olha a questão do tempo, cara. Que interessante. Nós estávamos falando, né, sobre a nossa vinda para cá hoje. Então nós saímos de Goiânia 4h30 da manhã, chegamos aqui, montar as coisas e tal. Mas beleza. Nós saímos de Goiânia 4h30 da manhã, chegamos aqui, né, até que sai de Goiânia, todo mundo encontra, a gente chegou aqui dentro 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, né? Então nós estamos falando aí de 3 horas, meia, 4 horas, paramos também para poder comer alguma coisa. Mas, enfim, é o tempo. 4 horas. 4 horas. 4 horas de ida, 4 horas de volta, né? 8 horas que a gente não produziu, que a gente ficou preso dentro do carro. Produzimos conversando, mas ficamos presos ali dentro do carro. Sendo que se a gente tivesse vindo de avião, teria gasto 30 minutos. Na próxima você tem que mandar buscar a gente. Ou a gente pode fazer a gravação no ar também, né? É uma boa. Mas é isso, né? Eu acho que no fim do dia, Lucas, é uma soma de vários fatores que o cara ele não pode calcular só o custo da cota, mas é todo o ganho que ele vai ter nisso, né? Então você pega o cara que está de voo comercial, é um executivo, ou é um empresário, que voa, vamos falar do empresário, executivo geralmente a companhia coloca ele para voar de carreira mesmo, se não for uma grande companhia e não ter sua própria aeronave, né? Depende do executivo. Depende do executivo. Mas vamos pegar o empresário. Então, imagina, todo o tempo que você perde, como a gente citou aqui, né? Estrada, você tem que deslocar. Vamos pegar o cara que é de Rio Verde, por exemplo, lá, ele vai para Goiânia, porque às vezes Rio Verde não tem a cota que ele comprou, não sai da cidade. Então, vocês têm toda essa logística que vocês conseguem estabelecer para o empresário um ganho em várias frentes. E aí você imagina, você chega hoje num voo comercial, você tem que chegar com 2 horas de antecedência. Você tem toda aquela dor de cabeça, você chegar, despachar a bagagem, etc. Você chega lá, você corre o risco desse voo ter sido cancelado. Esse cara está indo para uma reunião importante, para fechar um grande contrato. Ele corre o risco de perder essa negociação ou ter que remarcar essa negociação, que não deixa de ser um ponto de atrito, não deixa de ser um ponto de fricção entre ele, que está negociando esse contrato, e a empresa que está negociando com ele. Então, assim, eu vejo que é uma soma de várias coisas que a Aliar resolve o problema desse cara. Agora imagina, o cara que é dono da aeronave, ele tem que preocupar com o plano de manutenção, ele tem que preocupar com a infraestrutura dos pilotos, de quem onde são os pilotos, ficar, né? se esses pilotos, exatamente. Qual hotel que eles vão ficar, a logística, o que eles vão comer, né? Conta o catering um pouco mais também. disso daí, porque não é só a cota, não é só o ganho de tempo, é todo um pacote de serviços que a Aliar proporciona para esse empresário, onde você tira todo o peso da responsabilidade das costas dele e ele fica focado em fazer dinheiro, que é o que ele deveria estar focado. Ele deveria estar focado em, e agora eu tenho que mandar o avião para manutenção, eu tenho que pagar o salário do piloto. Não.
Você não tem que pensar nisso. Nós estamos falando do tempo, mas o bem maior dele é a vida, né? Porque se ele não estiver vivo, ele não vai ter nada. E aí ele deixa pro... E aí ele deixa, cara. E aí, vamos lá. Ele não tem a capacidade técnica para analisar se o piloto dele é um bom piloto ou não. Se o piloto dele tá fazendo a manutenção correta ou não. É na Normalmente confiança, o piloto é uma relação que vai ter que ser totalmente confiança. Agora, quando você tem uma empresa como a Eliar, ela tá cuidando disso, né? Porque se tem qualquer problema, primeiro, é o ativo dela e outra, é a vida do cliente dela. Então, assim, não faz sentido. Ela vai cuidar disso muito melhor do que o próprio cara, porque tem a capacidade técnica para isso. Não, a gente tem pessoas específicas para isso, né? Então, assim, é como você entra numa sala de cirurgia. Não é o médico que aplica anestesia, né? Não é ele que fica medindo sua pressão. Tem uma série de pessoas que são, né, estudaram para isso, para desenvolver essa função. No caso, quando o cara tem um avião próprio, né, deixa tudo na mão do comandante, do piloto, e às vezes, muitas das vezes, ele não tem o conhecimento que uma pessoa que é formada na parte de manutenção de aeronaves vai ter, uma pessoa que é formada na parte de coordenação de voos vai ter, né? Então, e esse pacote que a gente entrega, né, e tem um plus também, que é a nossa área de concierge, a nossa área de experiência do cliente, que hoje a gente é muito focado nisso, né? Não, a gente... e aí eu preciso te interromper nesse exato momento para me falar, baita experiência. Desde a hora que a gente chegou, Lucas, a gente chegou, a gente assim foi super bem recepcionado, sabe? O seu pessoal, o seu time de concierge chegou, nos recebeu, nos orientou, nos mostrou onde a gente ia aguardar, falou, olha, aqui vocês vão aguardar, já teve um serviço ali super premium. Então assim, são várias coisas que nos surpreendeu a qualidade do serviço que você entrega para o seu cliente ali na ponta. Então não é só todo o plano de manutenção, não é só que você vai pagar mais barato na cota, é tudo que você tem, toda a experiência que vocês proporcionam para o cliente, né? A gente costuma falar que, assim, levar o nosso cliente do ponto A para o ponto B é uma questão básica. Perfeito. Né? E assim, quando a gente fala de pacote de serviços e tudo, assim, o cliente ele entra unicamente, exclusivamente com a vontade de voar e ponto. A gente resolve 100% das coisas. Então, assim, a nossa área de experiência do cliente, né, ela é hoje, talvez, o setor que a gente mais atua forte, porque é isso, né, assim, você quer entrar num avião e você quer que alguém tenha pensado em tudo para você, né? Então, a gente conhece hoje os nossos clientes, todos os nossos clientes, a gente conhece 100% deles, de quem ele está levando, os convidados, né? Então, assim, tem cliente que gosta de água prata, tem cliente que gosta da água pana, tem cliente que gosta da Heineken, tem cliente que gosta da Budweiser, tem cliente que gosta da Colorado. Então, assim, ele não precisa falar pra gente, olha, vou voar, não esquece de levar o meu whisky que eu gosto, a pedra de gelo grande. A gente já sabe tudo isso. Né? Então, assim, a gente já prepara tudo isso para quando ele entra na aeronave, ele sente como se fosse, de fato, a aeronave dele e que teve pessoas que pensaram nisso. E né? até melhor, né? Porque a aeronave dele, se ele não tiver uma comissária uma concierge, uma comissária designada para atendê-lo, ele vai ter que passar para deixa eu ver aqui, eu tenho que pegar meu uísque, eu tenho que pegar não sei o quê, igual quando a gente vai sair para viajar com criança, né? É um checklist gigante, né? Eu tenho que então aqui ele entra só com a vontade de voar. Cara, a gente faz todo o resto, entendeu? Legal. É muito legal isso que você está falando. E você, empresário que está acompanhando o episódio, a gente está falando de algo muito básico aqui. Ter jato particular não é para bilionário. Ter jato particular é para empresário inteligente. É para empresário que sabe tomar a decisão correta, né, Lucas? Exatamente. E assim, falando um pouco disso também, da questão de inteligência do empresário, né? Quando ele entende, e aí muito disso é quando ele vivencia isso, né? Quando ele entende o valor que tem do concierge por trás, ele não quer mais sair da Eliar. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Você deve ter muitas histórias para contar, né? Essa é curiosa até, porque é um cliente assíduo da Eliar, é um cliente que ele costuma ir para São Paulo praticamente todas as semanas, né? Então ele vai a São Paulo, sai de Brasília, vai a São Paulo, e ele volta na quinta-feira. Então ele vai terça e volta na quinta, porque existe um combinado muito forte na família dele, com a filha dele, de que falou assim, papai vai perder um dia só com você durante a semana, que é quarta-feira. Então ele faz a agenda dele como? Terça-feira, de manhã, ele toma café com a filha dele, leva a filha para a escola, deixa na escola e vai fazer o voo para São Paulo. Então até aí ele não perdeu o dia porque ele tomou café e levou ela para a escola. Perfeito.
Quarta-feira ele está em São Paulo, literalmente ele perdeu o dia com a filha dele. E na quinta-feira, ele, obrigatoriamente pelo combinado que eles têm, ele chega às 18, 19 horas para jantar com a filha dele. Então, olha o valor disso, né? E aí aconteceu um dia, então ele faz isso com frequência. Aconteceu um dia que ele estava em São Paulo e a secretária dele, né, mandou uma mensagem para o nosso time de concierge, de coordenação de voo, dizendo que ele teria uma reunião importante na quinta-feira no Rio de Janeiro. Então a gente refez, né, toda a coordenação, em vez de voltar para Brasília, fomos para o Rio de Janeiro. Pousamos em Santos Dumont, na hora que ele abre a janela, fala assim, chega para o comandante e fala assim, o que aconteceu? A gente não pousou em Brasília? O que está acontecendo? O comandante, na hora, ficou sem reação, porque ele ficou surpreso, falou, não, doutor, a gente chegou no destino que foi solicitado, Rio. O plano de voo é esse, né? O plano de voo é esse. Não errei. Não, era para estar em Brasília. Doutor, vamos resolver o problema, vamos só abastecer a aeronave, dá 30 minutos pra gente, a gente abastece a aeronave e volta para Brasília. Beleza, beleza. Ele saiu do avião, fez o telefonema, ficou bravo, tudo bem. Abasteceu a aeronave, Santos Dumont. Abasteceu a aeronave foi pra fila para poder decolar para Brasília, ele chegaria dentro do tempo, né, assim, ia atrasar 1, 2 horas, mas estava tudo bem. No que o avião tá na pista, na espera, né, tem um avião da Gol. Isso é, inclusive, tem matérias disso, tá? O avião da Gol para decolar de Santos Dumont, na hora que tá saindo, urubu, turbina. Putz. Quebrou o avião no meio da pista. Ninguém decola mais, ninguém pousa em Santos Dumont. Fecha o aeroporto. Ele falou assim, não é possível. Vai ter que dormir no Rio de Janeiro. Perdeu o combinado com a filha. Nesse meio tempo, a gente acompanhando o voo, porque a gente acompanha todos os nossos voos em tempo real. Acompanhando, vimos que o voo não saiu. Nosso time de concierge, na mesma hora, já entendeu que o voo não sairia mais, porque o avião fechou. Reservamos o hotel que ele quer, sem falar com ele, reservamos o hotel que ele gosta, né, no Rio de Janeiro, que a gente entende, conhece muito nosso cliente, já reservamos esse hotel. Preparamos um carro blindado para ele sair do aeroporto, chegar até o hotel. Ele foi, se hospedou. No dia seguinte, já preparamos o voo dele para voltar para Brasília. Ele voltou para Brasília, chegou em Brasília por volta de 8h30, 9 horas da manhã. E no que ele entrou aqui em Brasília, no carro dele, com o motorista dele, a gente já tinha preparado. Fomos no nosso concierge, time de concierge, foi numa empresa, numa loja de brinquedos, comprou um brinquedo legal para a filha dele. Escrevemos um cartão como se ele tivesse escrito: filha, papai não honrou com o nosso combinado ontem por uma questão, um probleminha que deu, mas aqui papai fala que nunca mais, promete que não vai acontecer. Então a gente escreveu o cartão como se fosse ele e deixou no carro. Na hora que ele olhou, ele falou assim, peraí, como assim, vocês pensaram nisso? Ele chegou, entregou pra filha, a filha falou assim, não papai, deu um abraço nele, ele falou, tá tudo certo. Então assim, você vê que a gente pensa o tempo inteiro no nosso cliente e é esse tipo de experiência que a gente leva, entendeu? Nesse nível de detalhe. No final das contas, ele entendeu que a gente não tinha culpa nisso. Que de fato foi a secretária que acabou enviando uma mensagem errada para o nosso time e a gente mandou ele para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então é um tipo de experiência que hoje a gente tem dentro da Aliar. Problemas vão acontecer. É isso. A diferença, Humberto, é o que a gente sempre fala para o empresário, né? A diferença é de como você, como empresário, como líder, como gestor, vai fazer para resolver o problema, porque problemas vão acontecer. Então, prontamente, você já com o time de concierge já resolveram um problema e de uma forma, assim, magnífica, porque o cliente, com certeza, ele conta essa história para os amigos dele. Não, né? Perfeitamente. É um cliente que voa, assim, assiduadamente. Então, assim, a gente teve esse deslize e ele conta, ele falou assim, nossa, a Aliar errou comigo em 0,00038% das vezes que eu voei. Chega até a ser engraçado, né? Mas, assim, eu contei esse caso de uma história longa, né, que aconteceu, mas histórias curtas também, de um nível que a gente tenta pensar até nos mínimos detalhes e coisas bobas também. Assim. A gente tem um cliente em São Paulo que o voo dele estava previsto para sair 12h30, ele atrasou, normal, tudo certo. Só avisou, olha, eu vou ter que decolar 2 horas. Voo em São Paulo quase não atrasa, né? Ele falou, atrasei minha reunião, trânsito, tudo, eu vou ter que decolar só às 12h30. Não vou conseguir, e soltou assim, não vou conseguir nem almoçar, vou sair correndo. Ok. Foi o suficiente pro nosso time de concierge falar, bom, ele não vai almoçar, vamos pensar no almoço para ele. Ele chegou no avião, a gente sabia qual era o restaurante preferido dele, fizemos um pedido do iFood, deixamos na mesa pronto. Quando ele chegou no avião, ele falou assim, puta, mas nem pedi isso. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de experiência que a gente leva pro cliente o tempo inteiro. A gente chama dentro da empresa de Magic Moments, né? Igual a Disney faz. Sim. Uhum. Que são momentos mágicos mesmo que o cliente não tá esperando. Sim. Entendeu? E é legal, eu tava falando sobre isso essa semana com o empresário, a gente tava batendo um papo numa cafeteria que a gente gosta muito ali em Goiânia, e a gente tava falando sobre isso, né?
o que eu faço como empresário para tirar todos os pontos de fricção que eu possa ter para aquela reunião importante. E aí eu contei o caso dele, da Sara, que é a minha assistente pessoal, é uma IA, onde eu mapeio a minha agenda, ela mapeia a minha agenda, ela sabe onde eu vou ter a reunião, claro, eu dou os parâmetros ali, né, a reunião com fulano de tal, ela pega o fulano de tal, a empresa dele é em tal lugar, então ela deduz que ele vai sair daquele lugar para encontrar comigo, ou eu vou encontrar com ele na empresa dele, nesse caso específico, ele saiu da empresa dele, eu saí da minha, a gente se encontrou num café. Olha a mensagem que ela mandou para essa pessoa. Ela falou, olha, vocês vão se encontrar no Saks, tá aqui a localização, ela mandou, e ela falou assim, lá não tem estacionamento. Eu recomendo que você chegue 15 minutos antes para que você possa procurar um lugar de estacionamento e chegar a tempo para a reunião. A hora que ele chegou, a rua ali você conhece, tem escola ali perto, então é ruim de estacionar. Só que quando ele chegou, ele já não reclamou de que não tinha lugar para estacionar. Por quê? Porque a minha secretária já havia tirado esse ponto de fricção. Ele já sabia que ele ia encontrar dificuldade para estacionar. Sim. E de novo, é o jeito Disney, né? É o jeito Disney, exatamente, né? Você tira a fricção, né? Então o seu time de concierge faz muito bem isso. Agora imagina se você implementa IA na sua companhia para melhorar o que já é bom. Cara, você vai ter algo aí surreal para... Vê que interessante, comentando exatamente isso, porque a Disney faz essa antecipação. Sim. Ela chega e fala assim, você vai demorar 40 minutos na fila, só que ela entrega 20. É isso, então, é isso. A sensação... É o alinhamento da expectativa, né? Exatamente. A sensação que você tem é que você ficou muito menos tempo ali, né? Mas olha que interessante, tudo isso gira em torno de um princípio, que é o serviço. É o servir, né? É o querer servir. E isso é importante, né? A gente ter essa humildade de entender que nós, em todo momento, nós servimos e somos servidos. E para sermos bem servidos, nós precisamos servir bem, né? E aí você vê a preocupação para entregar essa experiência nesses momentos mágicos e a pessoa ter satisfação. E é isso que faz a diferença no negócio, né? E aí nós temos a verdadeira... O verdadeiro porquê, na verdade. O verdadeiro porquê saiu do 0 para o 8. É isso aí. Fica muito claro, né, como que vocês chegaram em 8 jatos em 5 anos, porque vocês sempre focam no cliente, né? Então focar no cliente realmente é algo que muitas empresas elas não olham, muitas empresas elas dizem que olham, mas acabam não olhando, porque eles acabam falhando nesses pontos que são detalhes muito importantes. E é claro, vai depender muito do nível de produto e serviço que você entrega, mas eu acredito que todo mundo deveria olhar com mais atenção aquilo que você se propõe, porque o mercado, ele não perdoa, né? Então, se você está falhando em um ponto de fricção aqui, outra empresa ela vai aprimorar isso e vai entregar uma qualidade melhor e o seu cliente vai migrar da sua carteira para outra empresa porque ela resolveu esse problema muito melhor. E são assim que as empresas nascem. São assim que os negócios nascem. Ninguém está reinventando a roda aqui. Vocês olharam o modelo no mercado, na NetJets, no mercado norte-americano e trouxeram para o Brasil e aprimoraram para o mercado brasileiro. Então, às vezes o empresário, ele quer reinventar a roda. Ele quer reinventar um negócio totalmente novo, mas muitas vezes basta ele aprimorar aquilo que já é feito. Eu gosto muito, Lucas, de uma frase que é do Walter Longo, ele falando sobre inovação. Eu sempre falo essa frase no podcast e eu repito ela. Inovar não é você... não, na verdade ele fala assim, inovação é você fazer diferente o que todo mundo faz igual. Então é muito fácil de eu inovar dentro do meu setor. Tá todo mundo fazendo igual, todo mundo fazendo o mesmo protocolo. Quando você vem, tira os pontos de fricção, você surpreende o cliente, você deixa um presente dentro do carro para ele entregar para a filha por uma falha que não foi de vocês, mas vocês resolveram um problema do cliente. Tudo isso gera uma experiência genial e fantástica e esse cliente nunca vai querer sair da sua base. Ele sempre vai querer continuar tendo aliar como parceira de negócio. Porque vai fazer o boca a boca, né? Assim, que é o mais importante hoje pra gente, é o boca a boca. E falando de boca a boca, Lucas, a gente fala, né? Eu falei, a gente tem vários amigos que têm condição de ter o seu próprio avião e preferem cotizar essa aeronave. Falando de cliente,
quem é o cliente da Aliar hoje? Quem é a pessoa que tem o perfil para ser cliente da Aliar e por quê? O cliente ideal da Aliar hoje, né, ele é um empresário, nos seus 35 a 55 anos, e por que muito limite da idade, né, de até 55 e início de 35? Depois de 55, a gente começou a entender que a pessoa ela tem uma cabeça um pouco mais pro lado do pertencimento, de querer a aeronave própria e não querer dividir. E deveria ser o contrário, né? Mas assim, as pessoas né? mais jovens, elas entendem que o luxo em si não está em você ter o bem, e sim você ter a experiência para utilizar esse bem, né? Talvez seja uma questão geracional. É porque o cara de 60 anos é de uma outra geração. É uma outra geração. Então o cara de 60 anos, daqui a 10, 15 anos, ele vai ter essa Talvez cabeça. O nosso público ele vai caminhando, ele vai envelhecendo. Mas às vezes ele não entendeu ainda, né? Porque ele já compartilha. Ele compartilha o Uber quando ele precisa. Ele compartilha o condomínio da casa que ele mora, né? Porque se ele fosse pagar sozinho todo o custo, seria inviável. Ele não pagaria o custo do prédio ou do condomínio que ele mora sozinho. Então, esse cara, ele já compartilha várias coisas. Ele só não destravou isso ainda para aviação. Porque ele acha que a aeronave tem que ser dele, né? Isso com certeza. E aí, assim, falando um pouco também da parte do empresário, né? A aviação, ela, como a gente vem comentando sobre questão de tempo, destinos, né? Até um dado interessante a gente comentar que Latam, Azul, Gol, aí Voo e PS, todas as outras, até a Avianca, que não existe mais no Brasil, mas assim, se você juntar todas elas, vão chegar em 137 destinos. 137 destinos dentro do Brasil. Ok. Né? O Brasil tem mais, não sei, vocês querem chutar, não? Quantos aeroportos tem no Brasil? Não, cara, não 457. Não faço ideias. O Brasil tem 2.500 aeroportos Caramba! que você consegue pousar. Então, olha a capilaridade que te dá Sim. em ter um avião, né? Assim, e nós estamos falando de um país continental, né? E aí, quando você fala, né, do cliente, o perfil da Aliar, é um empresário. É um cara que precisa estar nesses lugares. É um cara que tem uma concessionária, tem várias concessionárias espalhadas pelo Brasil. Ele precisa fazer uma reunião em várias delas ao mesmo tempo, no mesmo dia, ou em poucos dias. Ou então é um empresário que tem construção no interior. Ou então é um empresário que precisa ir muito para São Paulo e a agenda dele é muito corrida. Eu venho falando isso porque ano passado eu viajei pra caramba. E esse ano já tô viajando pra caramba também, né? Mas muito São Paulo. E São Paulo até que nem é tão ruim assim. É ruim pra caramba, mas não é tão ruim assim, porque 1 hora e pouco de voo, você voa com bagagem de mão, então não precisa despachar, é só chegar e passar por todo o transtorno, mas beleza. Agora nós estamos atendendo um cliente em Gramado. A sede da empresa fica em Gramado, né? E eu tive que ir lá. E aí foi o dia para chegar. Aí, meu amigo, aí é outro rolê, porque sai de Goiânia, vai para São Paulo, aí de São Paulo vai para Porto Alegre, aí chega em Porto Alegre, tem que pegar o carro, aí pega o carro para subir a serra e chegar em Gramado. E agora é um fato curioso, né? Assim, tem aeroporto em Gramado. E eu concordo com você. E agora, se eu te falar que o nosso maior fluxo de voo é Brasília-São Paulo. E eu concordo que, de fato, né, assim, você voar para São Paulo, né, tem uma certa Mas é aquilo facilidade. Que a gente estava conversando antes, né? O paladar não retrocede. Não retrocede. O cara voou uma vez, ele não quer mais. Ele não quer. Ele quer ir no tempo dele, na hora dele, com as pessoas que é a privacidade também, né? Ele quer estar aqui com 4, 5, 6, 10 pessoas para estar conversando sobre o que ele quiser. Sim. Entendeu? Mas aí tem outro ponto também, Lucas, que eu acredito que muita gente não para para fazer essa conta. E eu digo isso porque nós vivemos isso naquele dia que você participou conosco naquela mesa de conselho. O empresário ele trouxe a seguinte demanda, Humberto. Tava eu, você, o Áureo estava conosco. O Áureo é nosso produtor aqui do podcast, inclusive. Dá um abraço, Áureo. Dá um gritinho aí, Áureo. Genial essa estratégia. Cadê tu, Áureo? Essa estratégia de montar o set na operação. A gente fez isso com o Eloy, da GPL Construtora. Foi genial a ideia do Áureo de fazer isso no ambiente.
porque é algo diferente, algo disruptivo, e a gente quis fazer desde o primeiro momento que a gente falou contigo, porque, cara, é legal, a aviação é legal, é sexy, a galera gosta, o empresário, ele tá olhando para isso, mas muitas vezes ele acha que não pode acessar, então a gente batendo esse papo e mostrando que ele consegue acessar e que ele pode acessar, e muito mais, ele deveria acessar, isso é muito legal. Mas, voltando ao ponto, a gente estava naquela mesa de conselho, e esse empresário especificamente, ele tem 7 operações, 7 empresas. E aí ele estava reclamando que ele estava gastando muito tempo treinando os gerentes comerciais dele para assumir parte da responsabilidade que era dele. E aí, perguntando ali durante a mesa de conselho, ele falou, cara, essas pessoas, alguns estão há 18 anos comigo. E aí, falou, cara, mas 18 anos você tá tentando ensinar o cara ali a absorver parte da sua... Esse cara não vai aprender mais. Desculpa, ele não vai, ele chegou no limite dele. Então o problema não é você delegar, não é você ensinar, ele não consegue. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, cara, você sabe quanto custa a tua hora? Ele não sabia, né? Ele não sabia. Você lembra da pergunta que eu fiz para ele? Ele não sabia. Você viu a cara de espanto dele, né? Você viu processando assim. Ele não sabia quanto custa. Agora imagina, são 7 operações. Postos de combustíveis, marcenaria. Cara, uma loja de construção. Loja de construção, uma operação, né? São vários setores, uma construção robusta, né? Faturando centenas de milhões de reais. E ele não sabia quanto custava a hora dele. E aí eu falei, cara, eu acredito que você deveria colocar na ponta da caneta quanto custa a tua hora, para que você tenha uma noção do que vale a pena você treinar esse time ou ir no mercado, contratar um executivo de mercado e tirar um pouco desse peso das suas costas e passar para alguém, nem que você pague o dobro do salário do que você paga para o seu time hoje, mas esse cara vai executar essa função que você está fazendo hoje. Aí acabamos o conselho, né? A gente passou para outra demanda, para outro desafio de outro empresário. E quando acabou o conselho, que a gente estava naquela parte ali de network, né? Conversando e batendo um papo, que é muito legal desses ambientes que a gente frequenta, ele chegou para mim, o Áureo estava do meu lado. Você lembra, Áureo? Oi? Você lembra? Tava eu e o Áureo batendo um papo assim. Aí ele falou, 25 mil. Ah, ele lembrou para... Não, ele fez a conta. Depois que acabou o conselho, ele chegou para mim, Paulo, 25 mil. Eu falei, o quê? A minha hora custa 25 mil. Esse cara já pode ser um cotista da Liar, então, porque o tempo que ele pede 9 mil... Cara, ele tava perdendo horas e horas da semana dele treinando o time por uma coisa que ele não precisava fazer. 25 mil reais a hora. E aí é um exercício que eu já falei em algum dos episódios anteriores. Você que é empresário, você tem que parar e você tem que fazer esse exercício, que é você pega o faturamento global de todas as suas empresas, se você tem uma só, se você tem duas, não importa, é o faturamento global. Tudo que você gerou de riqueza durante aquele ano através da sua capacidade intelectual. Então, se você tem 7 empresas, o faturamento das 7 empresas. Se você tem uma, faturamento de uma empresa. Faturamento global. Você pega e divide pelo número de dias e horas que você trabalha. Enquanto eu estou acordado, eu estou trabalhando. Basicamente, é a vida de todo empresário, de todo empreendedor. Vamos colocar aí uma média, sei lá, de 12 horas por dia. Você trabalha de segunda a sábado, dá um day off aí para você. Faz essa conta. Você vai chegar no racional de quanto vale a tua hora. Você vai se assustar com o tanto de dinheiro que você está deixando na mesa. E aí serve uma lição para esse empresário que muitas vezes não está fazendo a conta de hora, de quanto ele está perdendo na aviação comercial e poderia muito bem ser um cotista da Liar. Basicamente porque ele não faz conta de hora. Faz todo sentido. E aí eu vou fazer uma outra reflexão, Paulo. Quanto que valeu esse conselho, hein? Quanto que valeu esse conselho? Que é uma coisa muito importante, cara. As pessoas... o cara tá focado em treinar o time comercial. Isso é um microgerenciamento, né? Então ele quer ser o treinador do time comercial. E ele tá querendo trazer, às vezes, um executivo, como você sugeriu. Beleza, vou trazer o executivo para me poupar tempo. Mas qual executivo e como? E aí é importante o conselho, né? Perfeito. Porque as pessoas acham que estruturar conselho é para empresa gigante. E assim, botar um conselho de administração, né, fazer uma estrutura de tomada de decisão mais robusta, talvez não seja realmente para toda empresa. E eu não acho que é. Mas o conselho consultivo, por quê?
você contratar um executivo que tenha uma experiência gigantesca, ele custa muito caro. Mas ele como conselheiro, não. Perfeito. Ele vai estar lá uma vez por mês, né? Então, assim, um cara que te custaria R$200 mil por mês, ele vai te custar 15, 30. E aí você consegue ter a visão dele dentro do negócio, em cima do negócio, a um custo ínfimo, que vai te entregar um valor absurdo. Então, assim, quanto que valeu esse conselho? Perfeito. O que mudou na vida dele? Sim. Então, ele percebeu que ele estava, quanto que ele não gastou de horas treinando esses caras. Então, vamos supor que ele tenha gasto, sei lá, 10 horas por baixo. Por baixo, 10 horas. Puta, vai valer 250 mil. Eu digo que esse conselho valeu milhões. Entendeu? Então, assim, um conselheiro, às vezes, muda tudo. Porque eu estava conversando com né, já até entrevistamos ele, um grande amigo, Maurício, esses dias, e dividindo uma realidade de um amigo que botou o diretor comercial como diretor executivo da empresa. E ele, um executivo de carreira, muito experienciado, falou assim, isso vai dar um problema. Eu falei sempre, pois é, cara, eu acho que vai. Eu tive a mesma ideia, falei, cara, diretor comercial quer vender. Ele quer vender, ele precisa do executivo, ou ele precisa de um financeiro, ou ele precisa de alguém para frear dar um freio ele. nele, né? Entendeu? Porque tá vendo, tem que fazer sentido. Agora, quando você coloca o diretor comercial para ser o diretor executivo, vai dar pau. Porque o cara vai sair vendendo a qualquer custo, não vai pensar na estratégia, e lá na frente, essa operação vai capotar. Perfeito. Não, e aí, só pegando um gancho que você falou para você complementar, tem duas coisas que quebram o empresário aqui no Brasil. É não vender ou vender demais. Porque se ele não vende, a empresa, é óbvio, você vai quebrar. Agora, se você vende demais e coloca pro seu time e não entrega, não adianta. Você está vendendo, mas você não está entregando. Então você vai quebrar também, porque você não vai conseguir absorver todos os canais de venda que está chegando até você. Exatamente. E assim, é porque não é só sobre vender, né? A gente vinha conversando um pouco sobre isso antes, né, Lucas? É o vender bem. É o vender certo. Porque, cara, vamos lá. Você pega, eu vou pegar a minha operação como exemplo, né? A gente é um escritório de assessoria de negócios. Se eu vender a um ticket muito baixo e com um volume muito grande, eu não vou conseguir entregar com excelência. Exato. Se eu não entrego com excelência, eu vou queimar o meu nome. Se eu queimo meu nome, o meu negócio vai capotar. Acabou o negócio. E eu não vou ter margem. Por quê? Porque eu vou entregar com excelência. Porque não existe a possibilidade de eu não entregar com excelência. Então eu não vou ter margem. Então eu vou tomar prejuízo. Isso é uma coisa que eu me ensinei muito pro meu time lá. Olha, esse preço não dá para fazer. Ah, não, mas por que não dá para fazer? Se eu não fizer esse preço, o cara não vai fechar. Que não feche. Porque nós não estamos tendo lucro. Faz a conta. Estuda, presta atenção. Não temos lucro nesse serviço. Mas aí entra uma coisa, né, Humberto? Às vezes o pessoal que está nos assistindo aqui pode olhar para mim, para você, para o Lucas. Ah, mas quem é esses caras para me dar conselho, para dar palpite na minha operação? Bom, primeiro, são 7 anos que eu estou dentro dos maiores e melhores grupos de empresários do Brasil, adquirindo conhecimento, experiência e principalmente isso aqui, né, Lucas? Olho no olho. Quando a gente senta para falar de negócio, a gente fala de números, de faturamento, de estratégia, do que deu certo e principalmente do que deu errado. E você acaba aprendendo de tudo um pouquinho, de todos os mercados, todos os segmentos, todas as empresas, né? Você acaba sendo uma Wikipedia aí de todas as informações. Então são 7 anos vivendo isso todos os dias, falando com o empresário, ouvindo... Mas isso é o de menos, né, Paulo? São 24 anos de empresário e construindo várias empresas. Então, assim, isso aí é o que você teve de experiência dentro desses grupos, mas você tem uma experiência de 24 anos... Quase empreendendo, 25, né? Empreendendo, construindo negócios, né? Fazendo indústria de automação, indústria SolarBot, em várias empresas que você construiu do zero. Então, assim, você sabe alguma coisa sobre o negócio. Alguma coisa eu sei, né? Porque hoje, assim, a gente, Lucas, eu, Humberto, o manifesto de Atlas, ele vai contra muitas coisas que a gente vê na internet. A gente vê muito empreendedor de palco. Muito cara que vem para a internet para falar, você deve fazer isso, você deve sair da operação, você deve no seu... Peraí, irmão, calma. A gente fala sempre aqui, eu e o Humberto, a gente sempre usa essa frase. Não existe solução fácil para problemas complexos. Não existe.
Cada operação ela deve ser olhada, entendida, e aí a gente, né, quando as pessoas nos pedem, nós vamos entrar com um conselho, mas é justamente isso que o Humberto falou. O conselho que a gente dá é de experiência de vida. E aí o cara fala, cara, quem é você para me dar conselho de vida? Bom, vamos lá. Se eu pego o meu principal cliente, eu estou falando da JIF. Se você não sabe quem é a JIF é o maior conglomerado financeiro da América Latina. Detentores das marcas Friboi, JBS, Seara, etc. Nós vamos pegar só um pedacinho da operação. Só na operação onde eu tomo conta, são geridos por mim, certificados pela minha empresa, 150 bilhões de reais por ano. Aonde eu atuo numa parte crítica, que é a parte de pesagem e metrologia. Humberto, uma conta aqui rápida. Se esse equipamento lá na ponta, ele tem um desvio de 0,1%, eu estou falando de um prejuízo para essa companhia listada em bolsa com acionistas de 150 milhões de reais por ano. Então, esse cara que vos fala é o cara responsável pela pesagem da maior operação, da maior indústria alimentícia do planeta. Então, sim, eu tenho autoridade. Sim, eu tenho propriedade para falar de negócio para você, porque sobre a minha gestão estão 150 bilhões de reais por ano que não posso me dar ao luxo de ter 0,1% de desvio na operação. E na sua operação? Quantos por cento de desvio está acontecendo e você não vê porque você não tem todos os indicadores, você não tem todos os dados para mexer nas alavancas certas. É sobre isso, negócio é sobre você entender, não é sobre eu muitas vezes vir aqui virar um palpiteiro. Aqui, como o Humberto falou, estamos no mercado há 24 anos construindo empresas reais, CNPJs reais, indústrias reais, criando soluções para as dores reais do empresário. Mas vale a pena a gente falar porque às vezes a pessoa está passando por esse canal, não nos conhece e quer saber um pouquinho mais, achou legal, está gravando dentro de um avião e tal. Por quê? Por que a gente está aqui sentado junto com o Lucas, baita empresário, baita empreendedor, super jovem, super dinâmico, super arrojado e com um plano de expansão que a gente vai falar aqui agora, super arrojado. Então, Lucas, já passando para essa fase, a gente... Eu só quero dizer uma coisa, por favor. Vamos falar de pitaco sim, tá? Eu sou um pitaqueiro. Entendeu? Você é gaúcho, mas eu sou goiano. Eu sou um pitaqueiro. Gosto de dar pitaco. Eu sou pitaqueiro profissional. Profissional, você recebe pra isso? Eu recebo pra isso. Que é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu sou conselheiro de algumas empresas. Eu faço isso profissionalmente. Sim. Né? E eu faço isso há 15 anos. Há 15 anos, desde que eu fundei o escritório, eu sou conselheiro de empresas. É isso que eu faço. Eu dou conselho, eu dou pitaco. É isso aí. Por que estou falando de pitaco? Porque uma vez um amigo meu me perguntou assim, Humberto, por que você está vindo? Ele mora em São Paulo, você está vindo fazer o que aqui? Eu vejo que você está aqui todo mês. Pitaco, né? O que você faz? Eu dou pitaco. Aí ele, eu sou pitaqueiro profissional. Ele pitaqueiro profissional, eu sou pitaqueiro profissional. É isso que eu faço, eu dou pitaco. É isso. Mas é sobre isso, né? E é o que você falou, né? Quanto valeu esse conselho para esse empresário que ele não sabia o custo da hora dele? E eu posso citar aqui vários exemplos de vários conselhos, né? A gente está brincando aqui com a questão do pitaco, né? Mas são conselhos através de pessoas que viveram isso no dia a dia. Lembra aquele ditadinho que sua avó te dizia? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia? Pois é, a gente vende. E falando sobre isso, a gente não vende, como que eu posso dizer para você, não vende um sonho, não vende, como que é que os gurus de internet, eles gostam de vender? Eles gostam de vender empolgação, não é empolgação a palavra é certa. A gente não vende vaidade, a gente não vende filustria e a gente não vende algo que não é palpável, que é imaterial. A gente vende a realidade, a gente vende o trabalho e a gente entrega o resultado.
Ficou bom? Perfeito. Tá bom? O pitch tá feito, galera. Olha que eu não ensaiei, hein? Inventei. Arrasta pra cima. Agora não, agora clique no link aqui embaixo. Se inscreva, ativa o sininho. É Isso pegou, né? As crianças, até as crianças pequenininhas de 4, 5 anos, falam assim, arrasta pra cima, clica aqui, elas decoraram Cara, essa e frase, assim, né, do YouTube. é muito assim, lá em casa eu restringo tela pra Maria Antônia de forma absurda, não tem tela lá em casa, eu evito o máximo que pode, ela assiste nos avós, mas e YouTube ela não vê, só que ela escuta a mãe no Instagram, ela escuta o pai no Instagram eventualmente, né, ela pega o celular, ela começa a gravar. E ela fala, né? E ela fala, galera, olha aqui, aqui eu tô com meu papai, minha mamãe, e ela já faz, cara. Legal, é bacana, né? Mas, Lucas, vamos lá. Falando de próximos passos da Aliar, né? A gente estava falando ali nos bastidores, a gente pegou um pouquinho daquilo que vocês estão construindo. Aliar 2.0, São Paulo, helicóptero. Conta um pouquinho pra gente do que vem por aí. Então até dando um spoiler, né, assim, mas é isso mesmo. Podia né? falar, não podia não? Mas se não puder, a gente corta na edição depois. Já foi. Mas tá tudo certo. A gente, assim, a gente tá fazendo um movimento de mercado onde a gente vai se posicionar um pouco mais em São Paulo, com aviões e com helicópteros. Hoje a gente já tem, dos nossos 8 aviões, 2 deles já ficam baseados no Catarina, que é em São Paulo. Né? E por que o movimento de ir para São Paulo? Né? Eu comentei, estava conversando, né? O nosso maior fluxo de voo é Brasília-São Paulo e, obviamente, São Paulo-Brasília. Então, pensando nisso, a gente falou, bom, vamos criar uma base lá, formalizar essa base, divulgar essa base, colocar mais aeronaves. Por quê? A ideia nossa também é que, com o tempo, o que a NetJets faz lá nos Estados Unidos, isso é até legal, não sei se vocês sabem disso, mas lá nos Estados Unidos, eles costumam dizer que não tem empty leg, ou então não tem, outro termo, né? Não tem perna vazia. O que significa, né? Às vezes o empresário ele quer ir para São Paulo e de lá ele quer, ou ele vai para Guarulhos e pega um voo internacional, ou então ele vai para São Paulo e quer ir para Boa Vista, ou então ele vai com outro amigo para outro lugar, ele só quer ir para São Paulo, ou então ele só quer vir para Brasília. Ok. Então, tendo esse fluxo Brasília-São Paulo, uma das nossas ideias futuras é não ter o custo, né, de uma aeronave ir ou voltar vazia. Então, por exemplo, às vezes você está na Europa, em Paris, e existe um voo Paris-São Paulo, Guarulhos, né, direto. E você é cotista da Aliar. Hoje eu tenho 8 aeronaves, falei para vocês, 6 em Brasília e 2 em São Paulo. O cotista da Aliar já hoje, ele pode utilizar as aeronaves de Brasília ou de São Paulo. Então, no momento que ele chega em Guarulhos e ele quer voltar de Guarulhos para Brasília. Porque assim, a gente fala às vezes, né, o voo Paris... Essa é a pior hora, cara. Pior hora, porque você pega um Paris-São Paulo de 12 horas, beleza, é difícil, mas você passou. Mas o pior não são as 12 horas. Exato. É você pousar no aeroporto de Guarulhos, 5, 4 da manhã, e ter que pegar sua mala quebrada... E pegar 9 horas da manhã o voo para Brasília, entendeu? Essa espera de 4, 5 horas no aeroporto te mata. Óbvio, você veio de 12 horas de avião, entendeu? Cara, então não você vai pro hotel porque não compensa? Não compensa. Você quer ver um exemplo disso? Eu voei da Itália, né, Milão, Guarulhos, Sim. Agora, no começo do ano. E veio até aqui pra Goiânia. A Latam, nessa viagem, ela conseguiu a façanha de, em todos os trechos, ela teve algum problema. Chegando em Milão, uma mala não chegou. Voltando, ela conseguiu quebrar uma mala de mão, uma mala maior, e ela conseguiu quebrar a cadeirinha. Aquilo foi feito, cara, pra aguentar batida de carro. Os caras quebraram. Eu até agora não consegui entender como. Aí chegou, que é outra coisa de Guarulhos que me mata, cara. Você tem que sair, você sai. Você pega sua mala. Não, e você aí chega você no tem terminal 3 e você tem que ir pro andar 2 ou 1. terminal 2 pra despachar de novo sua mala. É uma coisa que não tem lógica. Você tem que despachar de novo a mala. Beleza, vamos lá, despacha a mala. Chega, não tem fila, o caos instaurado, você não tem como, a conexão quase às vezes apertada, né? Você perde a conexão. Quase batendo, não tinha ninguém. Quem teve que despachar, eu verifiquei, né? A gente tem alguma noção, olhei, tá etiquetado pra Goiânia. Eu cheguei, entrei, atravessei. Largou e foi. Joguei na esteira. Saiu correndo.
e sai fora. Porque senão te perdi do voo. Sim. E aí o que acontece? Você perde o voo só amanhã. Então, assim, isso é o legal e por isso que a gente está agora, né, estrategicamente pensando em São Paulo, muito por conta desse fluxo que existe, né? O cotista ele pode utilizar qualquer aeronave da frota, seja ela base São Paulo ou base Brasília, né? E São Paulo hoje é um mercado muito grande, né? Assim, falar em negócios, a primeira coisa que você Sim. fala é São Paulo. Sim, é o centro financeiro do país. É o centro financeiro do Brasil, né? Então, assim, a gente está lá também é uma bandeira, né, de posicionamento. Perfeito. Né? Hoje nós somos os únicos em Brasília, né, com essas 8 aeronaves. Estamos indo para São Paulo, mercado super acirrado, competitivo, a gente sabe disso, mas a gente tem a entregar esse serviço. Né? Esse é o nosso diferencial. E o legal também. é que o seu cliente de Brasília já demanda isso. Já né? vai muito para São Paulo, né? E aí em São Paulo a gente vai entrar com uma pegada diferente, que são os helicópteros. Legal. Que Brasília não tem muita essa demanda, né? Porque quem mora em Brasília sabe, né? Qualquer lugar de Brasília você está 15 minutos. Sim. Então, assim, não tem muito trânsito, não tem muito sentido você ter helicóptero em Brasília para andar dentro de Brasília. A não ser que de Brasília para ir a Anápolis, aí começa a fazer um sentido. Mas em São Paulo, internamente ali, para você andar na cidade, um helicóptero é uma questão de tempo também, né? Que é o que a gente vende. A gente multiplica o tempo das pessoas. Então, às vezes, para sair de uma reunião da Faria Lima para ir para o Morumbi, você vai demorar de carro 40 minutos, 50 minutos, de helicóptero são 10, 5. Entendeu? Então a gente entra em São Paulo, a gente vai anunciar isso no Catarina Aviation Show, que vai ser em junho, né? A gente entra com uma base lá, com stand lá também, com novos aviões, né? Que aí eu não posso comentar aqui, que é um segredo ainda dos aviões que a gente vai entrar lá. Helicópteros, então tudo isso, a gente está, querendo ou não, a gente está aumentando o portfólio da Aliar, né? E dando para o cotista ainda mais a disponibilidade, ainda mais a versatilidade, porque ele pode sair de Brasília, pousar no Catarina, do Catarina pega um helicóptero, vai para Boa Vista, ou vai para São Paulo, vai para Alphaville, vai para Santos. Então, assim, a gente está diversificando nisso também. E estamos olhando também outras capitais do Brasil que fazem sentido para a gente, né? Mas hoje o nosso plano é São Paulo. Legal. E é bacana, né, Lucas? Tudo isso que você falou, esse episódio, ele não é sobre dinheiro, ele não é sobre cota, ele é sobre tempo. Sobre o único ativo que ninguém consegue comprar. Ninguém consegue adicionar um segundo ao seu dia. Não, passou o segundo, acabou, né? Acabou. Assim, não tem como voltar mais. Mas né? você consegue otimizar. Isso. E essa otimização, ela tem um valor, e a Aliar, ela vem para resolver justamente essa dor e ajudar os empresários a ter mais tempo. Você não consegue criar mais tempo, mas a Aliar consegue otimizar o tempo desse empresário para que ele faça o que ele deveria fazer, ser mais produtivo e fazer dinheiro na sua operação. É exatamente isso. Legal. Exatamente isso. Caminhando para os finalmente. CPF, né? CPF. Vamos lá, né? Vamos lá. Conta pra gente, Lucas. Tá no Serasa, viu? Ah! De avião. Eu vou falar. A gente fala muito sobre o CPF. Tá aí o segredo, irmão. Aí, ó. Boa. Pô, acabou o episódio. Instalou o drive? Instalou o drive? A gente fala muito aqui sobre o CPF por trás do CNPJ, né? Por quê? Não existe empresa sem empresário. Não existe um negócio sem a pessoa para construir esse negócio, sem a pessoa para carregar o peso das famílias que estão envolvidas, do valor que é gerado, né? E aqui você, além das pessoas que você emprega, né? Além dessas famílias todas que dependem de você e dos seus sócios, você ainda carrega, literalmente, as vidas que voam com você, né? Então, falando um pouco sobre você, né? Quem que é o Lucas, né? Como é que é a sua história, de onde você veio, qual que é a sua formação, família, fé? Fala um pouquinho pra gente. Legal. Então, tenho 33 anos, né? Sou super bem casado. Tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, uma princesa. Desde quando chegou na minha vida, mudou tudo, né? Virou, né? Pra quem tem filho, sabe que o mundo vira, mas vira bem, assim. Eu tô amando. Então, estamos esperando o segundo filho agora, que nasce em maio. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado, é um menino, né? Ô, casalzinho bom demais. Igual Mas queremos ter 4. Boa. Estamos animados ainda, então... Eu parei em 2. É bom demais ter menino. É bom. Mas tem que trabalhar mais, né, agora, pra querer ter 4. Tem um amigo nosso, pegando isso que você falou, ele é dono da BRG Geradores. Uhum. Hoje a Hold, né, SDO, tem mais de 25 empresas debaixo do guarda-chuva deles. Mineração, um monte de coisa. E a gente brinca com ele, né, porque ele tem 8 filhos.
E ele é bilionário, né? Aí eu falo, pô, Silvio, qual que é o segredo? É ter 8 filhos para ser bilionário ou é ser bilionário para manter os 8 filhos? Ele falou, aqui é difícil. O negócio é que eu fui fazendo filho e ficando mais rico para poder sustentar os filhos. É isso aí, você tem que pensar em como ganhar mais e não como deixar de gastar, né? Minha esposa fala isso, não pensa em gastar menos não, vamos pensar em ganhar mais. Aumenta a meta. Aumenta a meta. Então, assim, venho de uma família libanesa, né, que tá na veia, tá no DNA a questão do trabalho. E eu acho que isso é o que eu, meu primo e meu irmão, que somos os sócios da Aliar, o que a gente mais entrega hoje para a empresa é isso. É a força do trabalho, né? É de fato arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. Então eu comecei muito cedo, né? Por ser uma família libanesa, sempre foi muito latente essa parte do trabalho. Com 16 anos eu entro na vida empresarial. A gente tem uma rede de hotéis aqui em Brasília, né? Que chama Rede Bitar. E aí eu tive a oportunidade, né, de passar por todas as áreas do hotel. Então, assim, camareiro, recepcionista, garçom, maleiro, setor de reservas, eventos. Você não começou na diretoria, não? Não. Olha só. Assim, inclusive foi o movimento mais importante que eu fiz na minha vida. Não, eu de ter digo passado isso. por todos esses lugares e cargos, porque a gente começa a aprender na pele Sim. o que é cada setor, e depois de um tempo que você vai para a diretoria, né, isso foi um processo, eu conseguia conversar com todos os funcionários do Porque hotel, você de igual entendia para tudo. igual, porque eu entendia. E aí é uma sacada genial, sabe por quê? Eu digo isso lá na minha operação. Entre o herdeiro e o sucessor. Não só isso, a diferença é brutal entre o herdeiro e o sucessor, porque você passou por todos os processos. Só que tem uma coisa que eu aprendi e que valeu muito pra mim, é que toda vez que eu chegava para um funcionário, para um gerente, para um gestor, e ele falava assim pra mim, não tem como fazer isso. Isso. Eu sabia que era mentira. Exatamente. Por quê? Porque eu já fiz. Eu conheço o processo. Eu não comecei na cadeira de CEO. Exatamente. Eu comecei batendo peso na indústria 2 horas da manhã, irmão. São 24 anos trabalhando dentro de indústria. Eu passei por tudo isso daí. Então, se o cara vira pra mim e fala que não é possível, eu sei que ele tá mentindo, eu sei que ele tá passando o caô, porque eu fiz lá atrás o passo a passo e eu cheguei à cadeira de CEO não por acaso, mas é porque eu conheço toda a estrutura da operação. Então, quando chegava ali no seu gerente, fala, não, isso não pode. Eu falo, peraí, irmão, como é que não pode? Eu fazia isso daí. Exato. Isso aí que você tá fazendo hoje, eu já fiz lá atrás. Então, é muito mais fácil pro líder liderar. E você fala com autoridade, né? Assim, Perfeito. com conhecimento, autoridade, então a pessoa acaba te respeitando até mais. Sim. Não é mais aquele, né, herdeirozinho que tá sentando na cadeira e falando o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. E aquele negócio, né? O cara fala assim, não dá pra fazer, você, porque alguém te proibiu? Porque assim, dá, né? Eu fiz. Eu já fiz, velho. O que tá acontecendo? Tem alguém te proibindo? Exatamente. Porque você fez isso. Não. Então, tenta lá. É isso aí. E hoje isso, quando me perguntam, né, assim, qual o conselho que você dá para a nova geração, é esse. Porque quando você está com 16, 17, 18 anos, você ainda tem uma questão que é o que a gente está mais comentando aqui, que é o quê? Que é o tempo. Perfeito. Né? Porque você fazer isso com 30, 40 anos, vai te demandar muito tempo, e nesse momento de vida, meu amigo, você tem que fazer o dinheiro acontecer. É isso aí. Né? Não dá mais para você passar por todas essas etapas, porque você vai deixar de... O seu objetivo agora, nesse momento, é prover para a família, né? Então, com 16, 17, 18 anos, foi isso que eu fiz, né? Passei por essas etapas dentro do hotel, né? Que me deu uma base muito forte para tudo na vida, né? Desde a parte de responsabilidade, até a parte de conhecimento, até a parte de como eu me tornava como pessoas, né? Eu comecei a ser muito mais sensato, uma pessoa que escuto muito mais. E isso me ajuda a liderar hoje. Com certeza. Né? Porque eu entendi na pele o que era forrar uma cama. Vocês não têm noção que é forrar uma cama de hotel assim, tem que ser rápido. É complicado, e entendeu? Ela tem que ficar impecável, irmão. E vai chegar o outro cara lá e vai falar que tá ruim. Você tem que respirar fundo e refazer. Então, assim, isso me deu vários atributos que hoje eu tenho graças a isso. Sim. Né? Então, sabe o que me lembra? Me lembra de um princípio de um livro. Eu não lembro o nome do autor, mas o livro é muito bom. Almirante... Putz, cara, eu queria muito lembrar o nome dele. Depois o meu editor me ajuda aí com essa parte do nome. Mas o livro é muito bom. O nome do livro é Arrume a Sua Cama. Que são as pequenas coisas. Muitas vezes o gestor, o líder, o gerente, ele não dá atenção para as pequenas coisas. Mas são as pequenas coisas, ele fala no livro, as pequenas vitórias do dia que fazem o todo dar certo.
Não é só arrumar a cama. É aquilo que a gente fala sempre, né, Paulo? É 1%. É 1%. Todo É a dia. constância. É 1% todo dia. É isso que faz diferença. Não é, hoje eu vou virar à noite e ficar, cara, não é. Se você precisar, tem dia que vai ter que ter. Tem dia que é 110%, não tem jeito. Mas, se você não fizer o 1% todo dia, não vai acontecer. Perfeito. É isso. E aí, então, assim, eu saí da... Sempre tive essa veia hoteleira, né? Então, isso me ajuda até na aliar também na experiência do cliente. Perfeito. No meio tempo, né, já com meus 25 anos, eu vou me arriscar numa startup. Pego um sócio do IBMEC, faculdade que eu fazia na época, e sou formado em administração, né, pós na FGV com gestão de negócio. Meu colega de sala, pego ele e falo, cara, vamos montar uma startup? Um pouco focada para hotel, parte de eventos corporativos e tudo. É uma startup que em 2017 a gente lança ela, não decolou, mas eu sou muito resiliente, né? Isso é uma coisa boa e ruim, né? Assim, resiliente no sentido de que a gente às vezes não larga o osso. Sim. Isso pode ser uma coisa boa, que lá na frente dá certo. Mas também pode ser uma coisa ruim, que você ficar segurando uma coisa que não dá certo também, né? Mas aí vai a diferença entre resiliência e teimosia. É. Posso dizer que eu tenho um pouco dos dois, assim. Até hoje essa startup existe, ela não dá prejuízo, tá lá, é uma tecnologia, é um site. Ela nunca decolou, mas também nunca me deu nenhum prejuízo financeiro. Às vezes pode ser de tempo, mas a gente não investe mais tempo nisso. É um pouco do meu lado teimoso eu manter ela lá. Um dia vai. Sai Como de é que lá, é o nome dela? chama Lockspace. É uma startup para locar espaço de eventos alternativos ou até em hotéis, eventos corporativos, reuniões, palestras, coaching e tudo mais. E ela funciona só Brasília? Ela funciona no Brasil inteiro. É a Booking.com, mas do de espaço de eventos. É isso. Cara, é legal. Depois você me passa ela no WhatsApp. Que É eu até vou legal para precisar. podcast, por exemplo, também, legal, porque tem é legal. espaços inusitados, entendeu? Espaços que você não é só dentro de um hotel. Sim. Né? Então eu saio de lá, volto pro hotel, nunca larguei o hotel. E a gente tinha uma empresa de lavanderia que atendia todos os hotéis, né? Então, depois eu entro nessa lavanderia, faço todo esse processo, não como eu fiz no hotel, mas assim, sempre nessa necessidade, pegava o caminhão, entregava a roupa, a gente atendia os hotéis de Brasília, não só os nossos, da nossa família, mas como outros hotéis também. Na pandemia, início da pandemia, ninguém sabia o que seria da pandemia, né? A gente vende a operação em 2020, março de 20, então... Foi bom, hein? Muito bom. E a gente pega todo o dinheiro e aloca em uma lavanderia para hospital. Cara, Deus falou, ó, você tá na hora certa, no momento certo, faça, meu amigo. Meu filho, seja iluminado. É isso aí. Aí a gente vende em 2020 a lavanderia de hotel, bota todo o dinheiro numa lavanderia de hospital, e essa lavanderia de hospital decola. Né? Então, é uma E lavanderia. aí, né, todos aqueles protocolos por causa da Covid, então, poxa. E a gente surfou uma onda muito boa, Legal. né, na questão de hospital. E em 2025, eu vendo essa operação junto com meu irmão. É uma operação que já tinha seus 700 funcionários, já tinha 85% do market de Brasília inteira. Então, a gente atendia praticamente todos os hospitais. Muito grande. Foi operação. uma escola também, porque a gente, é uma lavanderia que era 24 horas, uma operação grande. A gente processava mais de 85 mil peças todos os dias. Muita coisa. Né? Então, assim, foi uma outra escola. E nesse meio tempo, né, venho também para compor a Aliar, como sócio da Aliar, e fazer toda essa expansão, toda a questão comercial, toda a questão de processos, né? Porque, como a gente comentou no começo da conversa, a aviação executiva compartilhada é uma coisa nova ainda no Brasil. Sim. Né? Então, todo mundo tem os desafios e dificuldades de pegar uma coisa do zero, uma coisa nova, né? Que não tem muito de onde você copiar. A gente tem a NetJets no Brasil, nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, né? Mas tem coisas que no Brasil que não funcionam como é lá. Então, hoje, esse é o CPF por trás, né? Uma pessoa que não tem medo de trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um workaholic, eu gosto de trabalhar, que nem se fala... Não, mas você falou, né, Paulo? Você acorda e você tá trabalhando, né? Então, assim, às vezes até leva um chacoalhão. Da mulher, né? Mas ela entende que é pelo bem da família também, né? E a gente gosta disso, né? Quem faz isso, né? A gente gosta. Quando a gente tá parado, a gente se sente um pouco inútil e fala, putz, não tá me preenchendo. Sou uma pessoa no CPF que, assim, sou apaixonado pelos esportes. Então, assim, qualquer esporte, e eu sou competitivo. Então, se você falar que você joga tênis aqui, a gente vai sair daqui e vai pra quadra agora. Ih, rapaz, então vambora. Então, vamos cortar, acabou aí, vamos embora pra quadra de tênis. Que, assim, eu sou doido, esporte de paddle, tênis, ping-pong, vôlei, futebol, golfe, vai tudo. Cara, você falou do tênis, vou pegar um negócio engraçado que aconteceu sábado.
Sábado eu tava jogando com os amigos, todo sábado a gente joga pela manhã, né? E aí, cara... Dupla, né? Que você é mais sênior. Não aguenta mais correr vai, simples, né? Vai. Se eu pegar a escala lá, irmão, assim... Mas é dupla simples. Não, é simples. Não, a gente faz uma variação, né? Entre dupla e simples. Mas é mais dupla do que simples, né? É mais simples do que dupla, é o contrário. É porque, assim, no simples, você sabe, a gente queima mais caloria e você é mais dinâmico e aprende mais. Sim. Você erra mais, só que você você tá o corrige tempo mais. inteiro, né, ali. Exatamente. Então a gente gosta muito de jogar individual para melhorar o estilo de jogo. Mas a gente sim joga dupla. Mas eu tava. E aí, como a gente tava em 4 pessoas, a gente faz um game de 3 sets. Sim. Pra ser rapidinho, né? Fez 2 a 0, já vai embora, vem o outro, Sim. né? Pra ter uma rotatividade ali pra todo mundo brincar, né? E aí, cara, já era meio-dia, né? Então a gente já tinha jogado dupla, já tava jogando na simples. A gente começa na dupla e depois vai pra simples. E aí, o amigo meu fez 2-0 em mim. E aí ele falou, pois é, porque eu sou bichão, que não sei o que, coisa e tal, papapai, ppp. E aí eu falei, Guilherme, entra que é a tua vez. Ele falou, não, cara, eu já pode deu continuar. pra mim, pode continuar. Eu falei, e aí, irmão, vamos inteiro? Até 6. Ele falou, vambora. Aí já... Foi logo um 6-2, né? Aí foi 6-3. Deu um pra ele. Foi bom. Então, assim, sou super competitivo, cara. Não adianta, não. E eu tava perdendo. Falei, então você quer brincar? Então vamos. Brincadeira séria, então vambora. Também gosto bastante de tênis. E é um esporte bacana, né? Nossa. Então, e você falou do esporte, só pegando um gancho, e aquele perfil que você traça, depois você faz o complemento, né? Eu não vejo nenhum empresário de sucesso que não seja, né, que não pratique esporte. Depois você faz o complemento geral ali. Mas o esporte sempre está na vida do profissional de alto desempenho, daquele cara que entrega resultado, daquele cara que faz as coisas dar certo. Porque o tênis é algo, para mim, que ele me ajuda muito a me desligar do negócio. É diferente da academia, por exemplo. Se eu tô na academia, entre uma série e outra, eu pego o celular, respondo o WhatsApp, faço alguma coisa, tá trabalhando. O tênis não. O tênis, o celular fica dentro da mochila, né? E te alivia também, né? Assim, e você está 100% focado. Então, para mim, é um esporte que, na minha opinião, é um dos melhores esportes, porque você consegue se concentrar e ali não é contra o seu adversário, é você contra você mesmo. Então, você está sempre se corrigindo e aperfeiçoando o seu esporte. Perfeito. Mas você estava falando do que é competitivo. Não, sou muito competitivo. Eu não gosto de perder pra ninguém, assim. Eu tenho um irmão, né? Ele é 5 anos mais novo que eu. E tudo a gente aposta. Não, e aposta é coisa pequena, assim. Mas assim, a gente gosta de ver, assim, vou postar que você perdeu, entendeu? Então, assim, a gente tem uma brincadeira, assim, entre a gente, que tudo é apostado entre nós. E o esporte sempre todo dia a gente quer fazer alguma coisa de esporte. Vocês estão apostando coisa pequena. Se você perdeu, o jato é meu. É meu, a aposta do jato, né? Só coisa pouca, irmão. Só coisa pouca. Então, fazendo esse complemento, né, Lucas, é interessante alguns pontos que você falou. Nós estamos falando, assim, dessa resiliência, né, que você está chamando até de teimosia, né, mas essa resiliência, a competitividade, que é uma característica também que a gente vê recorrente, né, nos empresários. Muito. A competitividade, ela faz parte do querer, dessa vontade de vencer, essa vontade de fazer, de acontecer. Então, o esporte também é uma coisa que a gente tem como repetição, porque o esporte dá disciplina, né? O esporte gera constância, porque você não consegue ficar bom no esporte se você não tiver constância. Isso. Então, e te faz ficar bem consigo mesmo. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue também desempenhar bem o negócio, né? Mas é começar cedo. É outro ponto que a gente vê com recorrência. As pessoas que têm sucesso, elas começam a trabalhar cedo, porque leva tempo. É simples, é matemática. Leva tempo. E assim, outro ponto que você falou, muito da família, né? Acho que a família é uma coisa que dá significado. Conta pra gente, assim, o que pra você, como que a família funciona como força motriz ou como geração de significância mesmo para todos os desafios que você passa no dia a dia em todos esses negócios que você já desenvolveu. Legal. A nossa família, né, como um todo, não só a minha mãe, mas pegar dos meu avô, minha avó, meus tios, é uma família que
a gente se orgulha muito, né? E é o pilar de tudo pra gente. Porque a gente, primeiro, tem um respeito muito grande, né? E meu avô, a história dele é legal porque ele é libanês, de Beirute mesmo, onde foi bombardeado e tudo, agora. Veio para o Brasil com seus 12 anos e, assim, não tinha um puto no bolso, entendeu? Então foi uma história de superação, uma história que a gente respeita muito. Ele veio para o Brasil com $100 no bolso, aquela velha história que a gente já conheceu e algumas pessoas contando, mas, de fato, ele é uma pessoa que passou exatamente por isso e hoje, né, graças ao trabalho dele, né, toda a inteligência, a audácia dele, né, assim, ele fez um império, acabou fazendo um império e a família toda foi se apoiando nisso, né? Então, assim, todos os momentos de dificuldade, a nossa família, agora indo mais para minha parte da minha mãe, meu pai, nosso núcleo familiar, a gente sempre se apoiou muito. Então, acho que isso foi o que me deu, para mim, para o meu irmão, para minha irmã, né? Somos 3 lá em casa, a força para poder arriscar também, né? Porque a gente sabe que todo empresário de sucesso, ele arrisca. Aquela famosa frase, né? Quem não arrisca não petisca, mas assim, é difícil você arriscar quando você não tem uma força por trás, né? Ou então em quem se apoiar em caso se você cair, né? Então a família é muito importante nesse processo. Então você ter uma família que é do ramo empresarial, né? Que toma risco e que vai te dar esse suporte, né? Isso faz toda a diferença, né? Não estou dizendo que foi fácil. Sim. Não é fácil tomar decisão, mas assim, quando a gente pega, por exemplo, esse avião que a gente está aqui, é um investimento de seus 80 milhões de reais, Sim. né? Então, assim, quem teria coragem de comprar? A gente teve coragem, foi lá, comprou, botou o dinheiro na frente e agora a gente vai ter que vendê-lo, entendeu? Então, mas... Pôs o capital na frente, né? Como... E aí, Lucas, uma coisa interessante, né? É porque a gente sempre aborda isso e a gente não tinha falado sobre isso ainda no episódio. O governo, ele olha para o empresário como vilão. Ou como uma máquina de imprimir dinheiro, ou como uma máquina de arrecadar impostos. Então qualquer coisa que aconteça no país não é só a gente aumentar a arrecadação, não é só a gente aumentar o imposto, só que tem um limite que o empresário consegue pagar, tem um limite que o empresário consegue chegar no pagamento de impostos, porque senão começa a inviabilizar a operação dele. Então o governo, ele olha muito para o empresário como vilão. Então qualquer coisa, vamos taxar os super ricos, como se isso fosse a solução, como se todos os países que fizeram isso não deu errado. Por quê? Porque o rico, ele consegue se proteger de N maneiras, fazendo, né, o Davi Vélez fez isso agora, com a venda das ações dele da Nubank, né? Ele foi para o Uruguai, mudou a residência fiscal dele e o governo ficou a ver navios sobre o dinheiro, né? Aí eu estou falando das ações dele, não das ações da companhia, mas eram as ações dele, do Nubank, que ele fez uma venda e aí o governo não pôde acessar. Por quê? Porque o rico, ele tem mecanismos que ele consegue fugir desse tipo de roubo que o governo, ele tenta praticar. Porque você já paga os impostos. Você já paga dentro da sua operação. Você paga, se você tem um funcionário CLT, esse funcionário CLT, ele custa, não vou dizer 100%, mas uns seus 93% ali a mais, ele custa. Então, se você paga ali R$1.000, você acaba pagando ali mais R$900 de impostos para esse funcionário conseguir trabalhar na sua operação. Então, o vilão não é o empresário. É uma das coisas que a gente sempre fala aqui. O empresário é quem produz, é quem cria riqueza, é quem gera valor real nesse país. E somos nós, eu, você, o Humberto, quem nos assiste, que carrega esse país nas costas. Através do quê? Do seu capital, que você juntou ao longo da sua carreira dos anos, e você pegou 80 milhões de reais e arriscou num negócio. O governo não te deu 80 milhões de reais. Você pegou do seu capital, do seu risco, e você montou um negócio. E assim, complementando, que eu acho que é muito importante dizer também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer entrar numa síndrome de vira-lata ou qualquer coisa do tipo e falar que a história que o Lucas tem menos mérito, perfeito, tem menos mérito porque ele é um herdeiro. Mas a gente escutou ele falando. Ele não é herdeiro. Ele não é herdeiro, é sucessor. Mas nós nem estamos falando dos negócios da família dele. Em momento nenhum nós falamos. Nós falamos do negócio que ele começou, da startup, nós falamos do negócio que ele começou, lavanderia, do negócio que ele começou, lavanderia para o hospital, e do negócio que ele começou, aliás,
Perfeito. Ele que fez tudo isso com o dinheiro dele. É óbvio que ele pode ter tido algum privilégio a mais, porque ele vindo da família empresária, das experiências, da vida, dos relacionamentos, das conexões. Mas isso não é demérito. Não, não é. É uma consequência de um mérito construído pelo avô dele, Exato. perpetrado pelo pai dele, e tá tudo bem. Como é que a gente resolve isso? Constrói, trabalha, cria o seu, que o seu filho vai ter a mesma coisa, meu amigo. Não Pode precisa... ficar aí chorando as pitangas porque você não teve isso ou aquilo, ou pode simplesmente fazer igual você fez, arregaçar as mangas e trabalhar. Exato. O avô dele chegou com $100 no bolso. Construiu, e é justo que os filhos e os netos usufruam disso. E é imperioso, é obrigatório, é mandatório que eles multipliquem isso, porque senão eles vão cair no velho ditado: avô rico, pai nobre, neto pobre. É isso aí. Mas é aí que está a diferença entre o herdeiro e o sucessor. O herdeiro, geralmente, ele acaba com o patrimônio da família. O sucessor não, ele multiplica o patrimônio da família. E, irmão, não é por nada não. Eu tô aqui num jato de 80 milhões de reais. Se isso aqui não é multiplicação, eu não sei o que é. É verdade. Lucas, mas a gente tá falando dessa aeronave aqui, cara, e é uma aeronave fantástica, espetacular. E aí o empresário, ele quer otimização de tempo. O que essa aeronave oferece? Cara, eu não tô falando de ir daqui para São Paulo. Eu tô falando de ir daqui para outro continente, irmão. É outro jogo, é outra parada. Conta um pouquinho pra gente por que vocês decidiram fazer um investimento tão alto, numa aposta tão alta, e qual que é o benefício, o retorno que vocês esperam com esse tipo de entrega que vocês estão oferecendo com essa aeronave? Essa aeronave é uma aeronave que ela comporta 10 pessoas, comporta bem 10 pessoas, né? E ela faz um voo de São Paulo ou Brasília para Miami, Orlando, Carolina do Norte sem escalas, né? A gente está falando de um voo de 7 horas e meia a 8 horas de voo, né? Nesse conforto de cabine, tem Wi-Fi dentro da cabine, tem uma comissária, né, que vai 100% do tempo servindo vocês, tem forno dentro do avião, tem banheiro, o bagageiro é pressurizado, então precisou alguma coisa da mala, você consegue acessar, não vai perder a mala, porque a mala tá com você, né? E não vai quebrar nenhum carrinho de bebê, nenhuma cadeirinha de bebê. E pra gente traz uma questão de posicionamento também, né? De hoje, nas outras empresas não existe, hoje é o primeiro Falcon 2000 a entrar no modelo de compartilhamento de aeronaves, Que né? legal. E pro cliente final, né? Assim, às vezes, vamos pegar um cliente que vai para Miami, por exemplo. Ele vai para Miami, ele acaba ficando 10, 15 dias com a aeronave. Então, tudo isso está dentro do jogo, né? Assim, a aeronave não precisa ir e voltar, né? Às vezes as pessoas pensam, né? Porque Sim. no fretamento, a aeronave não fica te esperando. Sim. Essa é uma diferença porque assim, existe a modalidade de você ter seu próprio avião, você fretar um avião e o modelo compartilhado, Perfeito. né? No fretamento, o avião vai para Miami, te deixa e ele volta. Se quiser que ele te busque, ele vai de novo vazio e te busca. Então você está pagando 4 viagens, né? Ok. No modelo de compartilhamento, tem as regras do jogo, claro, muito bem definidas e tudo contratual. A quantidade de dias que você pode passar com essa aeronave fora da base, né? Que é Brasília. Perfeito. Então, ela consegue também acessar, inclusive, a Europa. Ela faz uma escala na Ilha do Sal e depois da Ilha do Sal você está em qualquer lugar da Europa, também onde você quiser. É um avião que voa a 890 km por hora, então, o A321, assim, da Gol, da TAM, é a mesma velocidade. Legal. Né? Então, vai a praticamente 50 mil pés, que é uma altitude, assim, que você tá literalmente quase que no espaço, assim, sem turbulência, sem nada, e com conforto de cabine mais do que uma classe executiva, né? Sim. Porque você tem esse ambiente, você tem um outro ambiente, aqui você consegue fazer camas dentro do avião também. E o que é legal do compartilhamento é isso, porque às vezes o cara vai para Miami, Orlando, 4, 5 vezes no ano. Tudo bem. E nos outros momentos que você não está indo, né? Você vai pagar o custo fixo inteiro da aeronave, fica parada. Sim. O piloto, que é um CLT, o copiloto, a comissária, o seguro do avião. Todos esses custos fixos, hoje na Aliar, você rateia com os outros cotistas, Perfeito. né? Porque você não usa todos os dias. Você quer ir para Miami 5 vezes, quer ir para a Europa 2.
E os outros dias, né? Então é isso que é o legal é isso que é a mágica do compartilhamento, né? E o mais bacana ainda é saber que você sendo cotista de uma aeronave, você pode utilizar outras. Então você está fazendo um Brasília Palmas, você não precisa de um avião desse tamanho, você vai num avião menor. Então, falando rapidamente como é que funciona o modelo da Aliar primeira coisa, você tem que comprar uma cota, né, de uma aeronave. E depois, que é por uma fração de preço, né? A segunda coisa, você paga todo mês um custo fixo. Voando ou não voando, você vai ter que pagar. Que são os custos do piloto, da hangaragem da aeronave, o seguro, né? E todo mês, toda hora que você voar, dependendo da aeronave que você voar, você vai pagar um custo de hora voo. A gente tem uma noção mais ou menos, essa aeronave, ela é uma aeronave que custa $3.300 a hora. O que tem embutido nesses $3.300? A parte do programa de motor, que hoje assim, basicamente o maior custo de uma aeronave combustível, né, o querosene e manutenção dela. Sim. Então, assim, dentro dos $3.300 está incluso o querosene, para você ir até o seu destino final, o plano de motor, né, o programa de motor, que no caso desse avião tem inclusive programa de APU, partes e tudo mais. Então a grande parte da manutenção já está inclusa, está coberta dentro disso aqui. E é onde a Aliar ganha o dinheiro para estar fazendo todo esse gerenciamento, essa gestão das aeronaves. Cada aeronave tem um custo. Então assim, a nossa aeronave de entrada, ela custa, para você voar, $1.550. Né? Então você pega um Brasília-São Paulo que vai fazer 1h30, a gente está falando de quase que $2.700 para você fazer um voo Brasília-São Paulo, que você leva 5, 6 pessoas, entendeu? Sim. Então é uma conta que, assim, para quem trabalha e precisa disso, faz total sentido. Faz total sentido. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Vamos lá. Dólar a 5,50 vezes 2, vamos botar $3.000, dá $16.500. A aeronave carrega? Essa aqui, 10 pessoas. Não, a de entrada. A de entrada carrega 5 pessoas ou 6, né? Bota 5 pessoas para ficar pessoas, fácil. dividido por 5, sai R$3.300 por pessoa. É isso aí. Para voar para São Paulo. Olha aí. A conta começa a fazer mais sentido ainda quando você fala o seguinte, tá bom, eu quero ir para... Fala um lugar, qualquer lugar que não tenha voo. Porque aí a conta fica muito melhor, né? Porque assim, você... Não tem voo. Tem voo. Aí a conexão, carro, tempo, é escala, entendeu? Não, Lucas, qual foi o maior peso que você já carregou como empresário? É difícil. Maior peso? Maior peso. Eu acho que foi a decisão de fazer um negócio que não envolvia os negócios da família. A nossa família é uma família muito unida, né? Como eu te falei, família libanesa. E quem conhece de tradição entende que é uma família de uma cultura muito forte e que a base é a família. Então a gente almoça todas as sextas-feiras na casa do meu avô e da minha avó, a família inteira. Legal. Sábado também acontece isso. Durante a semana a gente almoça nos hotéis para estar todo mundo reunido. E ao você sair de um hotel, que é o business da família, ou então da lavanderia, que de certa forma é um spin-off, né, da lavanderia hoteleira, e montar uma lavanderia hospitalar em primeiro ponto, e depois mexer com uma aviação que não tem nada a ver com os business da família, é uma decisão difícil. Sim. Porque a família fala, bom, você tem aqui um mar de opções para fazer dentro de hotel. Hoje não era mais pela grana, grana você já tinha. É isso. E assim, hoje nós somos a maior rede hoteleira de Brasília, né? São 11 hotéis. E assim, diga-se de passagem, hotel em Brasília é um negócio muito melhor que qualquer outro lugar do Brasil, tá? É isso, assim. E assim, a gente teria muitas oportunidades, como netos ou filhos, de fazer negócio dentro de negócio, né? Sim. A verticalização, ou então encaixar algum produto que você já tem um puta cliente, que são 11 hotéis de uma vez. Sim. Então, essa decisão de fazer algo que não tinha nada relacionado aos negócios da família, pra mim, eu acho que foi o maior peso, assim. Porque no começo, a família é um pouco assim, mas peraí, pra quê, né? Já tá bem aqui. E a gente vê depois, porque é muito fácil a gente olhar pro retrovisor, né? Então, depois de alguns anos de Aliar, a gente vê que foi a melhor decisão que a gente tomou. A família é muito unida, é super unida. Meu avô já veio no avião e falou assim, como? Vocês são loucos. Eu falei, não, louco é você, de ter vindo pro Brasil com $100, né? Você fez, eu tô só fazendo o que você fez. É isso aí. Então, ele fica muito feliz, né? Meu pai, minha mãe, né? Os meus tios também já visitaram. E eles falam assim, que o que a gente vem fazendo é realmente muito inovador,
negócio que a gente está tomando risco, mas que empresário é isso, eles dão super apoio, Sim. entendeu? Pô, legal. Cara, quero te agradecer, não só por abrir as portas da sua empresa, mas abrir os números, abrir a sua operação. Para quem nos acompanha, para quem é empresário, ele gosta muito de entender sobre risco, sobre estratégia, sobre as decisões que você tomou, como você acabou de falar, o peso da decisão que você tomou de empreender com num negócio totalmente fora da verticalização dos negócios que a família já possuía. Então, cara, obrigado por contar a sua história, por compartilhar os números, por nos receber aqui de uma maneira tão... Pô, seu time, obrigado pelo seu time ter nos recebido de uma maneira, assim, espetacular. Então, não é da boca para fora quando você fala de serviço, né? Perfeito, de serviço de concierge. Nós não somos clientes da Aliar e recebemos um tratamento espetacular. Então, assim, obrigado por ter nos recebido. E eu quero deixar aqui o meu recado para você que nos acompanha aqui no nosso podcast. Se inscreva no nosso canal. E qual a importância de você se inscrever no canal? A maior quantidade de inscritos, ela reflete automaticamente na maior quantidade de empresários que nós vamos trazer aqui para bater esse papo. Então, faz o favor, assina aí o canal e compartilha com seus amigos se esse episódio gerou valor para você. Quero agradecer aqui especialmente a A9 Produtora, que é do Áureo, Cláudio aqui está conosco, desempenhando toda essa estrutura, sair do estúdio, vim montar uma estrutura dessa dentro de uma aeronave. A logística disso daqui, cara, é muito complexa. Então vocês estão vendo só na frente das câmeras. O que aconteceu por trás das câmeras para acontecer esse episódio e levar essa qualidade que vocês estão recebendo é algo assim surreal. Obrigado, Áureo, obrigado, Cláudio, obrigado, José, por ter feito essa estrutura e ter feito esse episódio que nasceu lá atrás de uma conversa que a gente teve de, cara, vamos fazer, por que não? Né? E hoje nós estamos aqui gravando esse episódio. Então, cara, muito obrigado por receber. É importante e interessante a gente dizer que, assim, o tanto que isso faz diferença para um negócio, né? Você investir em produções, em criações de qualidade. Porque não é qualquer um que faz isso aqui não, cara. Não é, não. Eu desconheço. Vocês, de verdade, vocês não têm noção da infra que tá rodando aqui por trás, né? Acho que o Áureo, depois que esse episódio sair, ele vai publicar um pouquinho aí nas redes dele. Não, ele vai publicar nas redes, nas redes dele, todo o por trás das cenas aí, o behind the scenes, e vocês vão ter, para vocês terem noção da complexidade aqui. Nós estamos com câmeras externas, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 câmeras aqui dentro, equipamento para transformar a coisa em Wi-Fi, nós estamos com enfim, microfone de um lado, microfone de outro. É um nível de produção surreal, né? E que só alguém com a capacidade técnica que o Áureo da A9 Produtora tem para entregar isso para a gente, e que ele pode entregar para vocês também. Não vou deixar de fazer o merchan, claro, porque o cara me gosta. E o cara é bom, né? O cara é bom, é diferente, porque assim, eu acompanho, eu sou um consumidor ávido de podcast. Então eu acompanho muito conteúdo de podcast. Só que você vê uns conteúdos, cara, desculpa a expressão da palavra, uns conteúdos bem bosta. Qualidade ruim, áudio zoado. Feijão com arroz. Cara, é mais do mesmo. E o Áureo, eu gosto dele porque ele vem e fala, cara, por que não? E foi ele, né, que falou, por que não a gente não grava com o Lucas lá no hangar dele, dentro de uma aeronave dele? Eu falei, bom, o não... a gente já tem, né? Já temos, vamos atrás do sim. E hoje a gente está concretizando. Então, Lucas, deixa aqui suas redes, deixa aqui como que a galera consegue te acessar, consegue bater um papo com a Aliar, entender um pouco mais. Aqui a gente falou, não é sobre cota, não é sobre dinheiro, é sobre o único ativo que você não pode comprar, que é o tempo. Então, a Aliar pode resolver esse problema. Isso aí, pessoal, muito obrigado, Humberto, obrigado, Paulo, obrigado, Áureo também. Obrigado por toda a infraestrutura, e tenho certeza que o conteúdo vai ficar bem bacana, né? Obrigado pelo tempo de vocês, né? Esse espaço para a gente poder conversar sobre um tema que não é muito falado, mas todo mundo gosta de escutar sobre. Gosta né? muito. Eu acho que como próximo passo e compromisso, acho que a gente pode fazer um próximo
com a aeronave voando. Boa, Aí a boa, gente vai boa, botar boa. uma pitada de dificuldade pro áudio, né? Pra ver se ele é bom mesmo no que ele Vamos faz. ver se esse cara é bom Vamos ver mesmo. se ele é bom mesmo no que ele faz. Porque em solo é fácil, né? Eu quero ver voando. Bora. Pô, e aí, Áureo, desafio aceito? Eu aceito com certeza. Boa, desafio lançado. Tá certo, pessoal. Ó, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, Lucas Bittar, Lucas Bittare. Então é meu nome completo, né? A Aliar, basta botar Aliar Jet Sharing na internet. A gente tem Instagram, a gente está em fase de rebranding, né? Também a gente está lançando a nova marca, o novo site também em breve. E no site terão muitos conteúdos legais, calculadora de voo, quanto que custa um voo Brasília-São Paulo nesse modelo com tantas pessoas. Então, assim, a gente está fazendo um negócio bem legal para ser um site que você consiga também tirar algumas dúvidas, ser curioso, né? Para quem gosta de entender custos de aeronave também. Perfeito. Né? A gente vai estar lançando isso em breve e a gente deixa vocês também, a gente passa o dia que a gente vai lançar para vocês Boa. também compartilharem isso com Fazemos nossas redes. questão, com certeza. Bom, é isso. A gente está caminhando aqui para o final. Você que nos acompanhou até agora, obrigado aqui por nos acompanhar. Continue nos acompanhando nos próximos episódios. Eu tenho certeza que, assim como esse episódio, bom, vai ser difícil a gente chegar num episódio, né, com esse nível aqui. Mas Agora o temos áudio... o desafio. As expectativas foram criadas. Não, as expectativas foram criadas. Nós não fizemos um desafio. Nós fizemos um compromisso É isso aí. de fazer um próximo Tá na mão do Áureo. voando. Tá na mão do Então Áureo. agora nós já temos um próximo etapa. E aí depois dessa, só se a gente gravar no Everest. Bom, mas em termos de podcast, acredito que a qualidade que você está recebendo aqui desse material é espetacular. E não só na questão de gravação de conteúdo, que o Áureo é genial sobre isso, mas é na qualidade de entrega dos números, daquilo que foi falado de business, de estratégia, de sabedoria de negócio. Então eu tenho certeza que você vai aprender muito com esse episódio e nos acompanha até as próximas. Abraço. Valeu, pessoal. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente precisa disso para poder fazer esse nossa mudança de discurso, né, essa transformação dessa realidade que a gente tanto trabalha aqui, para deixar dos empresários serem vilões e transformarem-se em heróis. Para alcançar mais pessoas, a gente precisa que você siga, que você compartilhe, que você envie esse conteúdo para quem você quiser e que achar que faça sentido. E seguimos suportando o peso e transformando os empresários de vilões em heróis.